Meus amigos, estamos de volta com mais um episódio do BotijaCast, o nosso 11º episódio. E hoje o nosso convidado especial é o nosso amigo Zé Neto, presidente da Sociedade Vicentina, que a gente conhece por Abrigo dos Idosos. Ele que está lá há 18 anos, vai nos trazer detalhes de como é a rotina daquele lugar, para que a gente não fique com um conhecimento tão superficial, né? Que eu acho que a maioria da população, o que conhece do abrigo é o domingo, aquela data comemorativa que a gente vai visitar e tá todo mundo ali, todo arrumadinho, tudo cheirosinho, e a gente chega lá e faz aquela visita rápida e vai embora. Só que não é só isso, aquilo ali é a ponta do iceberg. Vamos conhecer hoje detalhes sobre a rotina daquele lugar. Seja bem-vindo, Zé Neto, seja bem-vindo, Dodó, que é a figura aqui nativa do nosso podcast. Seja bem-vindo também. E vamos dar início. Zé Neto, boa noite primeiramente. Boa noite, Júnior. Júnior e Dodó, é um prazer, né? Uma satisfação enorme estar participando aqui desse momento com vocês, para a gente tirar algumas dúvidas. Geralmente, com certeza, vocês terão dúvidas de como é o funcionamento do abrigo. Vocês vão querer saber como é que é a nossa rotina, a rotina das funcionárias e a rotina principalmente dos atores principais, né? Que são os idosos. Sim, sim. Zé Neto, você está lá há quanto tempo? 18 anos, né? 18 anos, Júnior. 12 anos como presidente, 12 anos como diretor, na gestão de seu Raimundo, e há 6 anos como presidente. Vai completar agora dia 1º de julho, 18 anos, né, de entidade. Estou alcançando a maioridade lá, né? Como você falou aqui nos bastidores. Zé Neto, mas como foi que de repente você se viu diretor de uma instituição com tão alto grau de complexidade para se cuidar dela, né? Cara, a história, Júnior, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Sobrando aqui, viu? Eu fui para Safra, até trabalhei com o Dodó em São Paulo, né? E fui para uma Safra e minhas filhas eram pequenas e minha esposa sentia assim uma dificuldade enorme da minha distância, de estar distante delas. E recorreu, né? Eu já estava de mala pronta para viajar, ela recorreu a Dr. Zé Fernandes, na época, né? Que trabalhava aqui e era uma pessoa que também participava lá do dia a dia da entidade. E ele me convidou, ele me fez o convite. Primeiramente ele chegou e perguntou se eu gostava de velho. Você gosta de velho? Eu disse, gosto, doutor. Convivo com a minha avó, meus avós, né? Por parte de pai, e minha avó por parte de mãe. Ele falou, aí ele pegou um pedacinho de um receituário. Você conhece seu Raimundo? Eu desconheço de vista. Essa amanhã de manhã você vai lá no abrigo, ele vai estar lhe esperando e vai entregar esse papel a ele. Cheguei, eu sabia que seu Raimundo era ex-militar, né? Assim, às vezes eu tava lá em Beto tomando ele chegava, né, com aquela moral dele, assim, o cara sempre tem um receio, né, de chegar para conversar com esse pessoal. Aí eu cheguei na porta, ele olhou e disse, e aí, jovem, o que é que você... Na época eu tinha 26 anos, né? Ele disse, e aí, jovem... Qual era a sua experiência com o idoso? Nenhuma, Júnior. Eu não tinha experiência com nada. A minha experiência era só de trabalhar lá em Armando. Bonelaria. Trabalhamos juntos, né? Pintura, depois eu passei para de design. Do que você enfrentava. Não tinha área de administração, zero. Contato com pessoas assim, sem ser do meu convívio social, pessoas de uma idade, né, nenhuma. E cheguei lá e ele perguntou, você vai fazer o que aqui, meu jovem? Eu disse, doutor Zé mandou entregar esse papel aqui, sim. Ele leu. Pronto, o emprego é seu. Pronto. Agora, senta aí que eu vou lhe dizer. Ele disse, já vieram várias pessoas aqui atrás do emprego. Várias. Quando eu falo que a pessoa tem que lidar com os problemas diários aqui da entidade, e ainda por cima você vai ter que mexer com defunto. Na época não tinha plano funerário. Não sei se vocês lembram. Com certeza vocês lembram do seu Paulo. Seu Paulo que vendia caixão ali. Lembro. Ali tinha funerário, não tinha. Isso. Não tinha plano. Vendia o caixão. Vendia o caixão, você se virava, né? Questão de mortalha. Finada Alice. Finada Alice era quem ajeitava. Juntava flores, exatamente. Me deu muita ajuda. Me ajudou muito. É uma pessoa que eu tenho que a gente tem que lembrar aqui que são pessoas geralmente esquecidas pela sociedade, mas que de certa forma essa pessoa contribuiu para alguém e essa pessoa
A Alice, ela me ajudou muito. Tinha muita planta. Quando pensava que não, ao meio-dia, eu olhava aquela pessoa lá, os cachorros latindo, eu ia olhar, era a Alice lá colhendo flores. Colhendo flores para ornamentar os defuntos, exatamente. Porque eu não acho que muitos defuntos não tinham nem orçamento para ser gasto com isso. De forma nenhuma. E se tivesse, não tinha nem onde comprar. Onde comprar, exatamente. Não existia esse serviço, não, exatamente. E ele disse, vai ter que mexer com defunto também. Eu disse, tudo é válido. Morria de medo de defunto. Não tinha quem fizesse eu chegar perto de um defunto. Não tinha quem fizesse. A gente trabalhava lá em Armando, a gente fazia muito serão à noite, Zé Neto era o que tinha medo de descer sozinho. Eu só descia quando a galera descia, é verdade. Eu lembro. E aquilo é um desafio, sabe, Júnior? O cara, assim, eu de primeira quis refugar. Eu juro a você, de primeira eu quis dizer, não, doutor. Com 20 e quantos anos? 26 anos. 26 anos tomar conta de um abrigo de idosos. Exatamente. Que eu acredito grande que responsabilidade, seja uma cara. Questão, assim, bem difícil. Difícil, não é muito coisa difícil. Fácil, não, né? Aí fiquei, minha prova de fogo mesmo foi no dia 31 de dezembro de 2006. Você entrou quando? Entrei no dia 1º de julho de 2006. E dia 31 de dezembro de 2006 faleceu um senhor lá na maternidade. Na virada do ano, as funcionárias ligaram para mim dizendo que o senhorzinho tinha falecido. Seu Francisco Pires, irmão da afinada Maria Benta, ele morava no abrigo. E cheguei lá e as meninas da maternidade disseram que não vestia mortalha. E aí, falei com o seu Paulo, né? Seu Paulo chegou lá com o caixão. E eu vesti a mortalha, cara. Depois desse dia, a única barreira que eu vi mesmo, que eu achava que eu ia ter, era essa questão de ter esse contato aí. Mas depois é como... Quando você foi entrar nesse trabalho, você achou que essa seria... a sua digamos assim, a única dificuldade, porque eu morria de medo. Eu não ficava dentro de casa sozinho nem durante o dia. E para acabar de completar, para a gente terminar esse... Quando o seu Francisco Pires chegou lá no abrigo, que seu Paulo foi deixar o corpo, ele começou a sangrar pelo nariz. E a menina que estava no abrigo disse que não colocava os algodões para estancar o sangue. Eu tive que colocar. E fiz o serviço, ficou bem feito, que não sangrou mais. E a gente deu continuidade ao nosso trabalho. Assim, eu nunca tive dificuldades maiores. Por quê? Porque o foco principal lá era o idoso. É o idoso. Você tendo um bom convívio com eles, o seu trabalho fica facilitado. E muitas vezes as pessoas dizem, esses idosos são apaixonados por você. Eu disse, realmente, eles gostam de mim, mas por que eu trato eles bem? Eu trato eles como eu gostaria que tratassem a minha mãe se estivesse num local desse. Eu respeito eles. As idosas, não estou aqui fazendo propaganda minha, mas quem me conhece, as funcionárias lá vão ver. Desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar lá, todo dia que eu chego lá, eu cumprimento todos os idosos. Se for idoso, um aperto na mão, e se for idosa, um cheiro na cabeça. E elas também gostam, como são muito carinhosas, a grande maioria delas também quer dar um cheiro em mim. Não, mas porque você... Tem gente que diz, porque elas são apaixonadas porque você é bonito. Não, não sou bonito não, minha gente. Eu trato elas bem, é diferente. Você pode ser o maior... Dou atenção, né? Dou atenção, é o principal lá, o foco principal, e respeito. Você pode ser o maior galã da história que tiver do universo. Se você... Não é isso que elas estão procurando, né? Não é isso. Elas querem atenção, elas querem atenção e carinho. Isso aí você dando, isso aí é qualquer pessoa, eu digo a qualquer pessoa. Você chegando lá no abrigo, se você tiver uma rotina de ir lá no abrigo, você tratou os idosos lá bem, eles vão se lembrar de você a todo momento. No dia que você não for, eles vão perguntar, Zé Neto, cadê aquele menino que vem aqui todo dia? Quem não tem problema de Alzheimer, essa demência senil, né? Se você disser seu nome, eles vão dizer, Zé Neto, e o que aconteceu com o Júnior, que Júnior não veio mais aqui? Agora, se você entrar lá e sair, fizer de conta que eles não existem, aí não tem como eles criarem uma memória afetiva sua. Não vai ter vínculo nenhum. Não vai ter vínculo nenhum. Exatamente. Zé Neto, a gente vê o abrigo, quando a gente pensa no abrigo, a gente imagina aquilo que a gente conhece, que é a visita que normalmente as pessoas fazem, né? Que vai ali, como a gente disse no início do programa,
E chega ali, tá todo mundo prontinho, esperando a visita no horário programado, né? Pequeníssima parte da rotina, né? Mas o que é mais difícil nessa rotina do dia a dia mesmo de uma instituição como essa? Júnior, a rotina lá, quero até aqui enaltecer e engrandecer o trabalho das meninas lá, das funcionárias, das que já passaram por lá e das que estão lá atualmente. Lá, o nosso maior problema hoje é material humano. Eu entendo e eu sempre repasso isso para elas. A gente entende que a gente precisa de mais pessoas para que a máquina funcione de uma maneira mais como é que a gente pode usar? Mais adequada, uma coisa que seja mais ágil. Mas só que, infelizmente, a gente esbarra naquela questão financeira. Eu não posso contratar ninguém se eu sei que no final do mês eu não vou ter condições de pagar o salário àquela pessoa. Mas a dificuldade lá, primeiramente, material humano. Se a gente tivesse mais funcionários... Que essa dificuldade do material humano já vem de uma dificuldade de orçamento. De orçamento, exatamente. Exatamente. Sempre a gente vai esbarrar... eu costumo dizer que os problemas são os mesmos, só muda a cidade. Se você conversar com o pessoal lá do abrigo de idosos de Jardim do Seridó, eles vão relatar a mesma coisa. Conversar com o de Carnaúba, vão relatar a mesma coisa. Parelha, Jardim, em todos os locais que você conversar, vai ser a mesma coisa. Então, lá a nossa rotina a rotina lá das funcionárias é um tanto quanto pesada. São quantos funcionários, Ana? São 6 funcionários lidando diretamente com idosos, com idoso, manutenção de limpeza e alimentação. Né? A gente, e 2 técnicas de enfermagem. Quantos idosos? Hoje a gente está com 38 idosos. A gente estava com 39, mas hoje teve uma filha que foi pegar a mãe, né? Que não se adaptou à entidade e ela foi pegar de volta para o convívio da família, né? Hoje a gente estava com 39, hoje a gente está com 38. E... Para 6 funcionários? Na realidade, para 5. Porque um vai estar de folga todos os dias. Vai ter um de folga. É 5 por 1. Exatamente, 5 por 1. Você foi bem você acertou na escala. Aí, eu trabalhei na escala. Na parte da noite, ficam quantos funcionários? Uma funcionária. Fica uma para 38? Isso, para 38. A gente entende e as fiscalizações chegam lá e a gente explica a situação. E algumas pessoas, algumas funcionárias do governo, né, elas entendem, outras já não entendem, né? Vão ver a questão de é muita gente para um funcionário só, mas de certa forma a gente elas têm que ser maleáveis. Porque tem noite que é agitada lá? Tem noite que é agitada. Tem noite lá que o cara chega lá no dia de manhãzinha, a funcionária tá daquele jeito. E aí, bom dia, fulana. Bom dia, Zé Neto. Como é que foi a noite? E ontem foi daquele jeito, viu? Dona fulana passou a noite cantando. Dona Cicrana passou a noite com diarreia. Seu fulano passou a noite brigando porque queria fumar dentro do quarto. Esses probleminhas aí. Sei. E a rotina lá, como a gente vinha falando, começa às 5 horas da manhã. Todas as funcionárias começam a chegar às 5 horas da manhã para preparar os idosos para o banho. Então, na verdade, são 4 pessoas durante o dia. E uma 5. noite. Não, a gente trabalha no esquema de rodízio. Eu vou explicar aqui a vocês, para ficar... lá no abrigo são 2 lados, lado direito e lado esquerdo. No primeiro dia que você chega para trabalhar, você vai para o lado direito. Sua responsabilidade é dar banho naqueles idosos. Depois que dá o banho, coloca lá eles para tomar o café. Eles tomam o café. Quem retorna para o quarto, elas levam para o quarto, que tem aqueles idosos que não gostam de socializar. Elas levam para o quarto. Depois elas começam na limpeza. Vão limpar quarto, limpar banheiro. Geralmente o mais pesado é o banheiro, né? O quarto, geralmente, elas ali durante o dia estão sempre dando uma varrida, estão passando um pano. Ela é mais ou menos de boa. E tem a questão também que elas lá têm umas divisões. Por exemplo, quem está do lado direito limpa o refeitório. Quem está do lado esquerdo limpa a varanda, né? Passa um pano lá na varanda. E depois, quando elas terminam a questão da limpeza, aí já está praticamente na hora do almoço. Elas vão colocar o pessoal para almoçar, né? Quem vai para o refeitório, elas colocam. Quem não vai, elas levam a alimentação lá na cama. Depois tem que sair recolhendo pratos. Aí
alguns minutinhos de descanso e depois elas retornam já para preparar os idosos para o café da tarde, 2 horas da tarde. Quando terminam de tomar o café, aí voltam cada um para quem vai para os seus quartos, quem vai ficar na varanda, quem vai ficar assistindo televisão. E às 4h30, novamente, mesmo trabalho. Levar todo mundo para a mesa, né, para jantar. Terminou de jantar, tem idosos que levanta da mesa, cai na cama, né? 4h30, 5 horas já estão querendo dormir. E outros gostam de assistir uma novela, já teve idosos que gostam de assistir um futebol, muito raramente, né? Geralmente, se eu abrir aqui o aplicativo lá das câmeras, 7 vai dar 8 horas. E lá já vai estar tudo fechado, todo mundo já nos seus quartos, todo mundo dormindo. Não vê movimentação nenhuma no abrigo. Zé Neto, e assim, aquele horário de visita, que tem gente que é acostumado a visitar, tem gente que já foi, mas tem gente que nunca visitou. Então, a visita, ela tem um horário diário de visita ou é só fim de semana? Como é que funciona a questão das visitas? Júnior, a questão da visita é tão rara lá que a gente não impõe horário. Quando a gente é... Qualquer dia, qualquer horário. Qualquer dia, qualquer horário. A gente só pede assim, olha, você quer ir visitar, você nem vá muito cedo, por exemplo, 7 horas da manhã. E nem vá muito tarde, 5 horas da tarde, que eles vão... Hora de almoço não precisa nem a gente falar, né? Que hora de almoço é hora de descanso para todo mundo. Mas a partir das 8 horas, que eles já começam a sentar ali na varanda... Então, quem quiser visitar o abrigo, de domingo a domingo, todos os dias... Isso. A partir de 8 horas, até a hora do almoço. Até as 10h30. À tarde, a partir das 2h30 até as 4h30, que é o horário que eles estão indo. Então não precisa se programar o dia que você puder. Exatamente. Hoje a gente só pede que o cara não vá com sintoma gripal, né? Que depois da pandemia a gente ficou bem receoso. E isso é muito positivo para eles lá. Muito positivo. Rapaz, eu vou destacar aqui até o trabalho das meninas lá da Assembleia de Deus, que elas todas as terças-feiras, elas vão fazer um momento de oração, elas cantam louvores com eles, conversam principalmente, escutam os problemas dele. A gente ali vive numa casa. É uma casa de grandes proporções. Uma comunidade. Comunidade, uma família. É até o termo que eu uso quando eles estão brigando. Eu digo, papai, a gente aqui é uma família, rapaz. Eles brigam? Briga. Isso é assunto pra gente conversar depois. Aí... como eu estava falando, vou enaltecer. Por quê? Porque as meninas, elas têm a sensibilidade de escutar eles conversando, escutar os problemas deles, né? Eu já me peguei muitas vezes lá chegando e o idoso está lá conversando e ela dizendo, olha, não, mas o senhor conversa com o Zé Neto, o senhor conversa com seu filho, o senhor conversa com sua filha, o senhor conversa com seu sobrinho, porque eu digo muito, não é fácil, não. Você pode estar... Eu já presenciei casos de idosos que o pessoal mandou as fotos para mim. Eles todo urinado e defecado em cima de um colchão. O colchão, Júnior e Dodó, vocês não viam... Não tinha parte branca de tanto cocô e xixi que tinha. Mas pergunto se eles queriam ir pro abrigo. Não queriam porque estavam na casa deles, patrimônio deles, que eles construíram a vida toda. De repente eles seriam arrancados daquele local... para ir para um local melhor, mas não é deles. Vários e vários idosos me disseram isso, desde que eu trabalho lá, desde que eu comecei a trabalhar. Dizendo, Neto, aqui é muito bom, mas não é meu. Queria estar na minha casa. Mas seu fulano, lá o senhor estava no meio do cocô, do xixi, eu estava feliz lá. Sua filha não se importava com o senhor, sua filha saía na sexta-feira, deixava o senhor lá, ia tomar cachaça, chegava na segunda, mas eu estava feliz. É minha casa, fui eu que trabalhei, que construí. Mas, já que ela não quer tomar conta de mim, eu tô aqui. Mas no dia que ela disser que toma conta de mim, eu volto, eu quero voltar para minha casa. Então, isso aí são coisas que fazem a gente, digamos assim, refletir. Seu Raimundo dizia muito, Zé Neto, isso aqui é uma escola. Pra gente não cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Em todos os sentidos. Da questão de você tomar conta, de você se cuidar do seu corpo, saúde, para você não precisar ficar em cima de uma cama, dependendo de ninguém. Questão como você trata a sua família. Muitos idosos desses aqui estão aqui porque não foram bons pais ou boas mães. A grande maioria bons pais.
mas também tem outros que foram pais maravilhosos, mães maravilhosas. Mas devido às circunstâncias do dia a dia, hoje numa casa que marido e mulher não trabalham, o cara passa necessidade, a não ser que o cara seja bem empregado. Tem um emprego aí bom. Aí como é que vai deixar um idoso com Alzheimer dentro de uma casa, sozinho? Cuidador hoje você não consegue. Ninguém quer trabalhar de cuidador. Quer sim, mas quer receber um salário que é justo, nada mais justo do que o cara trabalhar e receber no mínimo o salário mínimo. Mas aí no mínimo você vai ter que ter 4 pessoas empregadas. 2 pro dia, que ninguém vai trabalhar direto, vai ter que ter folga. E vai ter que ter o ferista também, né? O folguista. Você trabalhou com escala, você conhece muito bem. Então, se torna difícil. Se torna difícil até... Gente, eu tenho relatos, embora sejam poucos, de filhos que foram deixar os pais e assim, chora, né? Tem aquela emoção. E algumas pessoas dizem, está chorando com remorso, porque não toma conta do pai. Eu digo, minha gente, cada situação. O cara só sabe quando o sapato tá apertando, quando é no pé do cara, né? Zé Neto, e as visitas familiares? Tem regularidade? Como é? Não tem regularidade, infelizmente não tem. Deixa lá e a maioria... Vou ser sincero a você, são poucas pessoas que têm essa questão aí de visitar o pai, de visitar Mas a tem mãe, aqueles a que tia. toda semana alguém tá lá? Não. Infelizmente não. Já houve tempos que toda semana o cara tava lá, ia visitar, ligava, pedia pra gente fazer chamada de vídeo, mas hoje são raros os momentos. As famílias que têm assim essa regularidade, todo domingo eu vou lá visitar meu pai, ou minha mãe, ou minha tia. Eu tava dizendo, eu vou, não tem um dia certo, mas toda semana eu vou estar indo lá. É muito difícil. Zé Neto, qual é a principal queixa dos idosos? A principal queixa deles lá, principalmente, foi como eu falei, Júnior, a questão de ser retirado do local, do ambiente deles, né? E ser colocado num local onde eles vão ter que dividir um quarto com outras pessoas, que lá no abrigo, infelizmente, a gente não tem quartos individuais, né? São quartos, 2, 3 e 4 lugares, né? Aí tem aqueles idosos que não têm uma convivência muito boa. Mas a queixa maior deles mesmo é a questão do abandono. Não vou falar abandono, que é uma palavra muito forte, mas a questão da escassez de visitas. Essa é a maior bronca. Essa é a maior bronca deles. Então vocês que têm idosos lá no abrigo, que estiverem assistindo, é interessante uma reflexão a respeito disso. A respeito disso. Né? Às vezes a pessoa não pode cuidar, tem alguns casos, como você citou, todo mundo trabalha, e o filho sabe que lá ele vai ser mais bem cuidado. São algumas situações, né? Exatamente. E nesse caso é importante que essa pessoa que não pode cuidar, toda semana pelo menos, exatamente, né, visite, porque vai fazer bem pro idoso, com né? certeza. Rapaz, Júnior, vocês não entendem o impacto que tem uma visita. Eu vou pegar outro exemplo aqui. Seu Zé, eu conheci ele com o Zé do Peixe, que ele é daqueles galegos de Jaime. Aqueles galegos de Jaime lá ali do sítio. Pronto. Seu Zé ele foi pro abrigo devido a problema. Muitos idosos numa casa, ninguém cuidava de ninguém. E decidiram colocar ele no abrigo lá, o pessoal mais próximo dele. E seu Zé foi pro abrigo e ele só ia pra mesa quando os caras do carro forte passavam e buzinavam pra ele. Cara, ele ficava esperando. Tá vendo? Seu Zé, vai almoçar, seu Zé. Os homens do dinheiro não passaram ainda, não. Homem, não vão passar hoje, não. Eles vão passar. E tava lá sentado, não pensava que não ia passar. Aí se levantava, dava com a mão. Outros esperavam o ônibus da Jardinense. Uma carência, né? Uma carência enorme, cara. É uma carência enorme. O ônibus da Jardinense passava lá, tem um motorista. Se algum dia eu me encontrasse com esse cara, eu ia dar os parabéns a ele. Cara, toda vez que passava, vindo e voltando, era buzina. Uma buzinada. De um desconhecido, né? Exatamente. E causa uma coisa tão positiva, Tão né? positiva. Então, gente, vocês que estão escutando a gente, vocês que vão assistir esse vídeo, vamos visitar, vamos conhecer uma realidade que possivelmente será de alguns dos que estão assistindo, ou nossa. Então, vamos conhecer, vamos visitar, porque
a gente vai levar, mas a gente também vai receber. Vocês não tenham dúvidas que a retribuição... É gratificante, cara, é Dos- gratificante. né? E você ser reconhecido, Eu vejo, por exemplo, a gente vê muito, eu já vi vários vídeos de como você é tratado por eles. exatamente. Parece que eles são assim, é como você tá dizendo, né? Vocês são apaixonados por você. Tem ciúme, Júnior. Tem Rapaz, ciúme? lá elas têm ciúme. A muda ela é muito, como você sempre falou, ela é muito carismática, ela é muito cativante. A muda ela chega, ela faz cafuné. Eu tô lá trabalhando, aí chegou outra idosa, disse: não sei como é que você consegue trabalhar com essa muda véia. Digo: mulher, ela tá fazendo cafuné aqui, venha fazer, depois a senhora vem. Aí, não, porque é muito chato essa muda budejando no seu ouvido. Sai daí, muda. A muda não escuta. Sai daí, muda, que você tá atrapalhando ele. É esse tipo de coisa que tem lá que assim, dá força pra gente continuar, né? A questão de... É muito bom o retorno O retorno deles, que eles dão, né? principalmente as mulheres, Júnior. Mulher é diferente, olha. São mais carinhosas. Tem aquelas que não querem contato, que são antissocial. Mas são mais carinhosas. Não fazem questão por dinheiro. Rapaz, tem idoso lá que quando chega no dia do pagamento dele, ele já... E aí, meu pagamento foi hoje. Cadê? Não vai ter dinheiro pra mim, não? Rapaz, hoje não tirei, não. Rapaz, mas já... É aquela questão. Alguns deles recebem dinheiro em Currais Novos. Não posso estar indo em Currais Novos todos os dias. Eu deixo um dia só para Junta e pega tudo. Pegar tudo. Aí tem, rapaz, meu pagamento foi não sei quando, e Zé Neto fica com esse dinheiro aí se amarrando. Aí, pode falar, Lobão. Essa questão, você pode falar de números, assim, do que é mandado para a entidade, do que fica para eles? Dodô, antes a gente respeitava a regra dos 70 e dos 30. 70% que o Estatuto do Idoso permite a gente receber. Durante muito tempo a gente tirava, por exemplo, tinha idosos lá que a gente tirava os 70% do abrigo e os outros 30% entregava a eles. Eles gastavam da maneira como eles queriam. Hoje, infelizmente, devido à situação financeira ter apertado, a gente não usa mais essa regra. A gente sabe que a gente não está lá cumprindo a lei ao pé da letra, né? Mas são necessidades que o abrigo vem passando e que, infelizmente, a gente não pode mais tá tendo esse tipo eu vou até falar assim, descontrole financeiro. Porque se eu tinha idosos lá que eu entregava, por exemplo, hoje, se eu não me engano, o salário é 1.420, né? R$ 990, 988, os 70%, né? Esses 400 e alguma coisa eu entregava o idoso. Isso era consumido em comida que ele não poderia comer: pastel, coxinha, sorvete, picolé, jogo do bicho lá, meu amigo, é quase uma máfia lá, rapaz. Eu me lembro. Lá eles jogam muito, são viciados, né? Aí antigamente tinha uns senhorzinhos lá que são cheios são cheios de amor pra dar ainda. Aí chegava uma bonitinha ali no portão, dava um cheiro neles, eles davam uma nota de 50. Aí isso tudo aí a gente teve que cortar, infelizmente. A gente sabe que teve muito idoso que pediu para ir embora do abrigo porque a gente cortou algumas regalias que eles tinham, sabe? Mas era aquela questão, era um dinheiro que a gente entregava a eles e a gente não via, eles não comprava nenhum desodorante, rapaz. Quando era no final do mês, aí chegava: Neto, arruma aí um desodorante. Eu digo: mas seu fulano, rapaz, eu lhe entreguei tanto. Não, rapaz, mas foi porque eu paguei uns negócios aí, não teve como eu comprar, e lá ia eu pegar no estoque do abrigo um desodorante. Tem familiar que vai lá, quando sai esse salário deles, tem familiar que vai atrás de dinheiro aí? Graças a Deus não, filho. Graças a Deus não. Hoje não, mas antigamente tinha umas famílias que era um pessoal que era um pouquinho embaçado, sabe? Chegava lá, querendo saber o que era que fazia. Eu digo: rapaz, seu tio ou seu pai, a gente entrega os 30% a ele. Não, consciente. Exatamente, consciente, orientado. Infelizmente a gente não pode impor barreira, não. Aí eu vou estar indo muito mais contra a lei se eu negar esse direito deles, que é um direito deles, né? Mas só que só gastava dinheiro com besteira. E essa questão aí da família, assim, durante um mês não, Júnior. Mas quando, por exemplo, o idoso morou lá 5 anos, aí quando o idoso falecia, o cara chegava lá: rapaz, quero saber onde é que tá o restante do dinheiro do meu tio, do meu pai. Pai, não tem restante de dinheiro, não. Era entregue. Teve uma época lá que a gente mantinha uma poupança dos idosos, né? Por exemplo, a gente
a gente administrava o cartão de 10 idosos. Aí sobrava aqueles 30%, a gente fazia um rateio, né? Pagava algumas despesas extras e sempre fazia um rateio ali para aqueles pessoal que o cartão estava na nossa responsabilidade. Todo mês a gente tinha a planilha, colocava lá. Esse mês vamos botar R$ 50 para seu fulano. Aí eu levava, na época no computador, no abrigo não tinha um computador, eu levava para casa, todos os meses atualizava. Aí o pessoal chegava, aí seu Raimundo, como sempre, como é um cara muito certo, ele administrava essa poupança. Aí o idoso falecia, a gente pagava as despesas de funeral, contratava filarmônica. Se o idoso tivesse uma poupança um pouquinho maior, o seu Raimundo dizia, não, vamos gastar o máximo. Com um caixão melhorzinho, se for preciso, se der para contratar aí uma filarmônica, o pessoal para cantar na missa. E o pessoal vinha, bicho. O pessoal ainda vinha atrás. Eu quero saber onde é que tá o restante do dinheiro. Quando tinha, a gente devolvia. A gente era bem. O seu Raimundo sempre foi bem, assim, rígido com isso. Não, Zé, eu devolvia. Teve muito cheque que o cara segurava de um lado, na época era cheque, o cara segurava de um lado, eu segurava do outro. O Raimundo disse, não, entregue, para depois não ter perigo de ninguém estar pegando no braço da gente. Isso aí é muito chato. A gente entrega, se ele quiser dividir com o resto dos familiares, ele divida, mas está lá assinado o recibo. Eu, fulano de tal, recebi valor X, sim, devido à poupança do idoso fulano de tal. Ele deixava tudo. Até hoje eu estava fazendo um dia desse eu estava fazendo uma arrumação lá, eu encontrei lá o recibo. Zé Neto, aí toda essa questão de acompanhamento de problemas de saúde, tudo, a instituição é quem se encarrega de fazer? Hoje, Júnior, antes a gente fazia questão de ficar com o cartão do idoso lá. Devido a alguns problemas que a gente teve nesse sentido aí, hoje a gente pede que a família fique com o cartão. Por exemplo, aqueles idosos que os cartões estão na nossa responsabilidade, ele adoeceu, precisou ir para o pronto atendimento, precisou de acompanhante, essas despesas são pagas pelo abrigo. Agora, se o cartão estiver no poder da família, que hoje é o que a gente pede, aí todas essas despesas são... Ou os familiares vão lá acompanhar o idoso, ou eles vão contratar uma pessoa para acompanhar. Sim. Porque acontecia muito o seguinte, Dodó botou o pai dele lá no abrigo, deixou o cartão com a gente. Com 2 meses que o pai dele está lá no abrigo, ele adoeceu, precisou passar 30 dias internado. 30 dias internado hoje é R$6.000 de acompanhante. Aí a gente ia conversar com a família fazia simplesmente, olha, se vira, o cartão tá com ele, o cartão tá com vocês. Vocês, sim, que se virem aí para ter para pagar isso aí, a gente não tem nada a ver. E foram vários e vários casos, muitos. Por isso que hoje, quando a família vem, não, a gente quer deixar cartão, não. A gente não fica mais com cartão de ninguém, a não ser que seja um idoso que esteja sofrendo violência em casa, qualquer tipo que seja, e é encaminhado pelo Ministério Público. Aí, no mandato lá do juiz, né, já manda que o idoso vá para a entidade com todos os documentos e com o cartão do benefício. Já vem tudo na decisão judicial. Sim. Aí a gente fica com o cartão nessa situação aí. A instituição de vocês hoje, ela é uma instituição ela é classificada como instituição de utilidade pública? De utilidade pública, municipal e estadual. Então ela está pronta para receber uma emenda, por exemplo? Exatamente. Estadual, a gente recebemos 3 emendas, né? Que foi de Francisco, que ele fez que a gente instalou a energia solar, 50 mil de senador Estives e 100 mil de Zenaide Maia, as últimas emendas parlamentares que a gente recebeu. E a construção lá do novo abrigo, das novas instalações do abrigo, foi uma emenda que foi diretamente para a Prefeitura Municipal. Sim. O prédio vai ser construído e a Prefeitura vai doar para a entidade, para a Sociedade Vicentina. Zé Neto, como foi esse começo de conversa para que chegasse a iniciativa de construir novas instalações para o abrigo? A gente pode dizer que quem começou essa conversa aí foi a Muda. A Mudinha lá do abrigo. A Muda é carismática. Conversa, né, a Muda? Exatamente, ela é até como é que é um clichê que o pessoal fala, né? A Muda foi quem começou essa conversa. Porque o senador Stifson estava em viagem aqui pelo interior e passou na rádio para dar uma entrevista, né? Falar dos recursos que ele tinha mandado para a cidade.
E passou lá no abrigo. Na vinda ele passou e ela até disse, não, vou visitar ali o abrigo. Passou, viu as letras, né? E voltou, vou visitar. E entrou, nesse dia eu não estava. Se eu não me engano, eu estava até em alguma viagem com a minha mãe, né? Era na época que ela fazia tratamento. E as meninas até mandaram a mensagem, mandaram a foto da muda sentada no colo dele. Dizendo, tô quem tá aqui, senador Stevenson. Disse que vai levar a muda embora. E... né, aí passaram o telefone para ele, e aí ele disse, não, olha, a gente vai deixar um cartão aqui com você, né, o cartão lá do gabinete, você vai entrar em contato, vai mandar um ofício dizendo o que é que vocês estão precisando aqui na instituição, e a gente vai viabilizar essa verba. Na época eu lembro que eu mandei o ofício, era camas, que as nossas camas estavam num estado bem degradante, camas, colchões, ventiladores para os quartos, todo utilitário, né? Coisa de cozinha, fogão industrial, um freezer novo, uma lavanderia industrial. E ele recebeu e foi aí que chegou o Dr. Brito, que o Dr. Brito entra, né? Dr. Silvio, que é o promotor. Ele chegou e aí ele é aquele cara bem atuante. Ele chegou, né? Mandou, na semana que ele tinha chegado, tinha ido uma inspeção lá no abrigo e mandaram o relatório para ele. E ele conseguiu o meu número, acho que já tinha lá, né, de contatos anteriores, e mandou a mensagem, né, se identificou e disse. Aí pediu para mim ir lá e conversou, né, aquela conversa bem aberta, bem natural, deixa o cara bem natural. Aí ele falou, né, porque chegou aqui um relatório, eu disse, olha, doutor, a gente entende o trabalho das meninas, elas estão lá para fazer isso mesmo, para fiscalizar, mas o senhor está convidado a qualquer hora do dia o senhor ir lá no abrigo, para o senhor fazer uma visita. Não digo o dia não, porque possa ser que o senhor ache que a gente está maquiando. Mas o senhor pode ir lá a qualquer hora. E assim ele fez. Pode chegar de surpresa. Chegou de surpresa lá no meio de semana com o pai e com a mãe dele. Chegaram lá, visitaram, né? Foi na época que teve aquele rapaz lá de Carnaúba dos Dantas, que foi pego com questão de agiotagem. Eles vai ter uma pena aí pecuniária e a gente quer que seja destinado para o abrigo. Eu disse, ótimo, doutor. Aí ele, que foi construída a delegacia daqui, Isso. Foi construída a delegacia de Carnaúba dos Dantas e foi construída a Casa do Pobre, né, lá em Currais Novos. Aí ele chamou Isaías, e sim, ele fez essa visita. De primeira a gente pensou numa reforma. Ele é aquele cara bem ativo, sabe? Ele entende de todas as áreas. É tanto que Jonathan, engenheiro, Jonathan dizendo, cara, eu fiquei, assim, envergonhado. Eu, formado em engenharia, rapaz, e o promotor deu uma aula a mim lá no abrigo. Aqui a gente não faz isso. Né? Jonathan ia falando isso. Não, mas se a gente fizesse assim... E Jonathan tá catando, porque viu que o cara tinha visão, né? Entendia do que estava dizendo. Entendia do que estava dizendo, né? E foi lá, foi cá, gastou um dinheiro a mais aqui na delegacia, já fugiu do orçamento, aí parece que lá em Carnaúba também. Tinha um dinheiro para o Monte do Galo também, ele já disse que não ia mais dar certo esse dinheiro para a reforma do Monte. E lá na Casa do Pobre, né, doutor Marcos Vinícius, que é o juiz, e lá eles também têm um trabalho muito bonito, só que é com crianças, né? Aí também pediu que ele destinasse uma parte para lá e terminou ele fazendo essa reunião com Isaías, né? E depois ele foi dizer, não vai dar legal a gente reformar aquele prédio ali não. Melhor a gente partir para novas instalações. Aí a primeira ideia dele era que a gente pegasse os 150 mil, que não ia dar para fazer nada, 150 mil hoje não dá para fazer praticamente nada, e o restante a gente fosse fazer jantares, almoços, bingos. Ele até disse, eu libero para vocês fazerem quantos bingos vocês quiserem. Eu disse, doutor, a gente não tem equipe, a gente não vai ter uma equipe de apoio para dar suporte a gente. Para realizar tudo. Exatamente, eu não posso contar com as funcionárias, aquelas criaturas já trabalham demais. Se eu for fazer um jantar beneficente, eu não posso contar com elas, infelizmente. E nem deveria, porque elas já trabalham mais do que elas deveriam. Aí ele disse, não, a gente vai ver o que é que a gente faz. Aí eu toquei no assunto. Olha, Stevenson pediu que eu mandasse um ofício para lá, e eu mandei. Ele disse, não, o senador tá na jogada, ele vem para a inauguração da delegacia, eu vou conversar com ele.
Aí veio para essa inauguração, o Steve disse, olha, se eu precisar... Aí já entrou a questão da muda. É lá a casa onde a mudinha mora, né? Isso é... Rapaz, lá o presidente falou comigo que você esteve lá e né, se disponibilizou em ajudar. Com certeza, estou à disposição, né? E tivemos uma reunião com o Isaías, a nossa primeira reunião foi com o Isaías, e ele ofereceu aquele terreno lá em cima, onde está sendo construído. Sim. E foi primeira Aquele terreno é doação da prefeitura. doação da prefeitura. A primeira emenda que o senador mandou foi 400 mil, para fazer o pontapé A doação inicial. foi uma iniciativa de Isaías. A doação do terreno foi no mandato de Isaías. Ele até falou assim, eu lembro muito bem na reunião, ele disse, estava em véspera de campanha, né? Assim, faltavam acho que uns 4 meses para a campanha. Ele disse: o terreno da minha parte está doado, mas quando for resolver a papelada todinha, já não vai ser mais eu que vou ser o prefeito. Se for o prefeito que é da situação, o candidato da situação, com certeza ele vai dar continuidade. E assim foi. E assim foi, né? E até ele até fez o comentário. E eu tenho certeza que se for o candidato da oposição, ele não vai se opor a um projeto desse. Né? E ficaria feio para qualquer pessoa. Qualquer né? lado que ganhar. Qualquer lado ficaria feio. Dizer, não, ele não vai mais doar, não. Diga aí. Vamos barrar isso aí. A população se revoltava na Era. hora. E assim foi feito. E a primeira emenda foi de 400 mil reais. A gente foi lá no gabinete de Stevenson, lá, a empreiteira, a empresa que pegou para fazer o projeto, apresentou o projeto. E quando falou o orçamento, 1.300.000 reais, que foi o que foi destinado para cá. Aí Stevenson disse, olha, a gente tem 400 mil, é o pontapé inicial. Aí o rapaz da assistência social disse, olha, infelizmente essas emendas, elas têm que, por exemplo, os 400 mil, a gente tem que construir uma parte de lá, pegar uma parte de idosos e levar para lá, que o restante só vai ser liberado quando tiver em funcionamento. Aí foi onde eu entrei, eu disse, não tem, essa logística não existe. Não tem como a gente manter duas instituições assim. Aí ele disse, não, mas aí o senador disse, a gente tem que entrar no acordo. Aí o cara disse, infelizmente, para esse tipo de emenda não tem como. Ou pega e constrói tudinho de uma vez, ou constrói uma parte, leva uma parte dos idosos para lá e fica funcionando para ser liberado o restante, para finalizar a obra, ou não vai servir de nada. Aí ele disse, não, peraí, Aí chamou o assessor dele e disse, pronto, esses 400 mil, já tem outras pessoas que têm outros projetos aí em outras cidades, a gente vai mandar os 400 mil para ele e eu me comprometo em mandar, em agilizar a emenda de 1.300.000 reais. Completa. E assim foi feita. Inclusive é uma das primeiras, é a primeira no estado, né? Primeira no estado. No estado. Lá vai ser... Condomínio, né? Vai ser vai ser padrão. Né? Porque assim, ele usou a palavra condomínio e tem muita gente... Como é que eu posso dizer? Tem muita gente assim achando que vai ser um local que vai ter a parte filantrópica. Aí você, Dodó, você, Júnior, quer botar sua mãe ou seu pai lá. Diz, Neto, olha, pai tem uma aposentadoria melhor. A gente queria colocar ele num quarto individual, instalar um ar-condicionado, colocar uma TV a cabo, Sim. Colocar um cuidador para ficar com ele, só para ter um local para ele ficar. Aí, infelizmente, a gente não vai poder, porque lá as enfermarias, nas instalações antigas, 2, 3 e 4 lugares, lá vão ser quartos de 4 e de 6 idosos, em cada quarto. Em cada quarto um banheiro. Cada quarto um banheiro. Sim. Vai ficar... se vocês tiverem a oportunidade de ir lá... Independente do nível social de cada idoso, o tratamento vai continuar sendo o mesmo como é hoje. O mesmo, infelizmente. Porque até na época que Isaías doou o terreno, a gente tinha pensado nessa parte aí. A gente tem a parte filantrópica e tem a parte comercial. Exatamente. Por exemplo, como eu falei, né? O exemplo vai gerar receita para o abrigo. Sim. Se a gente pudesse trabalhar dessa forma. Mas, infelizmente, não há o espaço. Né? Mas que vai ser o termo condomínio de idosos, né? Se ajusta lá porque vai ser padrão, vai ser primeiro mundo. O que tem hoje de... Como é que a gente pode dizer? De normas técnicas que regem
essa questão de IUPs, como a gente chama, né? E É tudo LPIs. dentro. É tudo dentro do padrão. Não vai ter aquela questão de chegar uma pessoa lá e dizer essa rampa aqui está fora do ângulo. O ângulo de inclinação Então, dela foi projetado dentro desses padrões. dentro de todas as E a normas verba técnicas. veio baseada nesses padrões. Nesses padrões, Zé exatamente. Neto, eu vi em uma das vezes que Stevenson esteve aqui para falar sobre esse condomínio, ele me falou que a despesa do abrigo hoje, com a parte de energia e água, é uma despesa alta. Alta. Então, então a ideia hoje, nessa construção, é que na parte de água e energia elétrica, a nova sede seja autossuficiente. Autossuficiente, exatamente. Isso vai gerar uma economia de quanto hoje? De no mínimo uns R$4.000. R$4.000 mensais. R$4.000 usando a nossa antiga instalação. Sim. Lá vai ser uma instalação maior, vai precisar de mais energia e vai precisar de mais água. Hoje aqui seria uma economia de R$4.000 mensais. R$50.000 anuais. Anuais, exatamente. Em torno de 50 mil. Em torno de 50 mil. Que 50 mil faz toda a diferença. Faz toda a diferença. R$5.000 por mês hoje de receita, uma receita maior no abrigo, geraria já... Mais gente trabalhando. Exatamente, um conforto bem maior. Né? Um conforto financeiro. E assim, como o prédio vai ser novo, né, e um prédio muito bem construído, a parte também de manutenção do prédio diminui... Zero. Né? Zero, exatamente. Os primeiros anos inicialmente. Aí... No mínimo 10 anos, né? Aquela questão. No mínimo 10 anos ali a gente não vai precisar estar se preocupando com nada. Questão de ventilação, deve ser projetado já para melhorar essa questão, luminosidade, né? Como eu estava falando a vocês, se vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vocês vão ver sobre a questão. Porque quando foi lançado isso, que a gente falou sobre a questão de mudar para lá, pessoas até me procuraram e disseram que iam encabeçar um abaixo-assinado para não tirar o abrigo dali. Por quê? Porque ali é o centro da cidade. A gente entende muito bem. Eu até disse à pessoa, eu entendo muito bem a sua preocupação. Mas o que a gente pode oferecer aos idosos ali é só a questão deles estarem vendo quem está passando na rua. Porque as pessoas não vão. Poucas pessoas vão. É a questão de ver a procissão de Nossa Senhora da Guia. É a questão de ver o desfile do agricultor. É muito pouca coisa. A gente lá não pode oferecer... É muito mais fácil trazer eles para ver isso. Exatamente. Ou a gente vai ter um espaço lá, um espaço ecumênico. Nada impede de, no período da festa, ser celebrado uma missa lá. Né? Nada impede que os vaqueiros possam fazer mudar o trajeto da cavalgada, né? Se adaptar. Se adaptarem. Mas é aquela coisa que, se a gente for colocar numa balança, Júnior, lá em cima as novas instalações... É tanta coisa positiva, né? Que isso aí... Que alguma que for negativa pode ser resolvida. Pode ser resolvida, exatamente. É o mínimo, né? Lá a gente vai ter sala de múltiplo uso, lá a gente vai ter sala de fisioterapia, lá os quartos vão ser amplos, com varanda, né? Vai ser... Aqui a nossa instalação é estilo, como eu estava falando, é uma casa. Uma casa. Lá não, lá vão ser estilo esses colégios, que tem as salas e tem a varanda. Sim. Né? Eles só vão lá para o refeitório na hora das refeições. Mas vai ser totalmente aberto, é muito arejado, é muito amplo, é muito iluminado. Não tem como a gente... Em questões estruturais, não tem como a gente fazer nenhuma comparação, não. Lá vai ser coisa mesmo vai ter espaço para eles caminharem, né? Que é o mais importante. Então, o espaço físico dessas novas instalações são bem maiores do que o que bem maiores. E a questão da divisão também é muito bem dividido. Tudo bem projetado. Tudo muito bem projetado. No caso, essas instalações que você tem aí, elas foram adaptadas. O que você tem hoje. Em 1998, se eu não me engano, que foi finalizada essa reforma. Que, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, que Júnior alcançou, você também alcançou, eu alcancei as antigas instalações, que era a Fazenda Catuana.
Onde Mas Dom muita gente Eugênio, chama aquilo ainda hoje de Catuana. né? Ali era a sede da fazenda Catuana, que foi onde Dom Eugênio e Dom Heitor se nasceram. Né? Ali era a sede da fazenda, a Casa Grande, como o pessoal costuma falar, né? Aí, quando a fazenda foi, né, a cidade foi crescendo, foram sendo vendidas as terras, foram sendo abertas ruas, ficou lá a casa, né? E ali já se viu de escola, né? Aí depois teve essa utilidade, e foi quando Dona Terezinha e seu Geraldo Galvão assumiram a missão, né, de tomar conta lá. E demoliram aquela casa antiga, e foram 10 anos de luta para finalizarem essas novas instalações, né? Essa antiga instalação. Foi em 98, mas se eu não me engano foi em 98. Em 1998, quando for inaugurada, era padrão. É tanto que quando eu comecei a trabalhar no abrigo, vieram vários prefeitos de várias cidades fazer visita às nossas instalações Para melhorar as deles. para melhorar ou construir. Sim. Pronto, eu lembro que teve um prefeito de uma cidade aqui do Oeste que ele veio, disse, não, eu quero construir, é prioridade no meu mandato, construir um local para acolher os idosos que estão abandonados. E aqui na nossa região, no Seridó, a gente está muito bem amparado, porque a gente tem abrigo Acari, Cruzeta, Currais Novos, Jardim do Seridó, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Caicó. Caicó tem também. Caicó tem também. Então, mas já se você for para a região do Trairi, não tem. Região Então, de assim, na verdade, como você está falando, é como que uma tradição do Seridó. do Seridó. Cuidar dos seus idosos, Cuidar né? dos seus idosos, exatamente. E você vê, hoje não, hoje a gente não recebe tantos, mas quando eu comecei a trabalhar no abrigo, era enorme o tanto de idosos ali da região do Trairi que pessoal de CRAS, CREAS, né, o pessoal da assistência social Encaminhava para cá. Era muito. Serra de Santana, você vê, Serra de Santana, se eu não me engano, são 7 ou 8 cidades. Não tem lá um local. Nenhuma cidade daquelas. Nenhuma cidade daquelas. Não tem local. Hoje a gente recebe vários telefonemas de lá. Pronto. Minha esposa é enfermeira lá em Lagoa Nova. E o pessoal já sabe que eu administro aqui o abrigo de idosos. Ele já tem esse primeiro contato com ela. E recentemente a gente recebeu um casal de idosos de Lagoa Nova que o idoso foi vereador lá em Lagoa Nova. Dedé Fontes. E tiveram que vir porque o filho era alcoólatra. Veio o casal lá. Veio o casal. Aí seu Dedé faleceu aqui, infelizmente, e dona Severina. O filho veio pegar de volta, que são 2 filhos, né? O filho dela, quando seu Dedé faleceu, ele veio pegar ela, para levar para lá, levou para Lagoa Nova, para ela morar lá com eles. Ela disse, chegou lá, ela pediu para voltar. Pra você ver como é que é a questão do atendimento, né? E o filho dela disse, Zé Neto, eu trouxe mamãe para aqui para Lagoa Nova para ficar aqui mais perto da gente, mas ela quer ir para aí. Ela só fala aí. Se apegou. Se apegou, exatamente. E aquela pessoa, Júnior, ela é altamente carinhosa. Você entra lá no quarto, ela quer lhe beijar, ela quer lhe cheirar. É, assim, muito carinhosa. E o pessoal não tinha esse relato dela lá. Sei. Pronto, minha esposa trabalha lá e o pessoal, a visão que o pessoal tinha lá da Dona Severina, né, que ela era chata, que ela era não sei o quê. Sim, o pessoal não dá a atenção necessária, cara. Exato. A gente sempre vai esbarrar naquela questão da atenção, do carinho que a pessoa tem por eles. Vai ter deles que não vai aceitar? Tem. Todos os lugares tem pessoas antissociais. Lá tem uns que são antissociais total. Totalmente. Tem um senhorzinho lá, Júnior, que eu chego e dou, como eu falei, aperto na mão dos idosos e dou cheiro na cabeça das idosas. Eu chego lá e digo, e aí, seu João, tudo bom? Ele é sequelado de AVC. E aí, seu João, tudo bom? Ele falou que ele morou muito tempo em Minas, ele faz isso, tá bom. Eu digo, o senhor quer um cheiro? Aí eles, o quê? O senhor quer um cheiro também? Só pra lá. Porque o senhor vê aí, eu fico vendo aí o senhor, fica olhando, dando cheiro aqui nas senhorinhas. Aí ele sempre assim, ele é bem antissocial. E ele é um dos que é viciado no jogo do bicho. Sei. Aí chegou o dia do pagamento, meu amigo, se eu não tiver com o dinheiro dele, ele sai esculhambando, ele sai passando com a cadeira de roda por cima dos pés dos outros idosos. Bravo. Brabo, ele fica brabo.
chama uns palavrãozinhos comigo, mas depois pede desculpa, sabe? Chega, quando eu entrego o dinheiro a ele, ele pede desculpa. Tem outro senhorzinho de Currais Novos, seu Manuel também. Seu Manuel chega o dia do pagamento, né, agora? Aí já teve relato desse, esse fela de não sei o quê, fica segurando meu dinheiro e não sei o quê. Aí eu vou, entrego de boa. Ei, me desculpe, né? Eu falei aquelas besteiras com você, mas não deixa isso pra lá, né? Eu digo, não, seu Manel, não esquente não, rapaz, não entra num vídeo e sai no outro. Ele disse, eu sei mesmo, né, que você... Ei, Zé Neto, vocês têm condições de receber quantos idosos? Antes, Júnior, a gente podia receber 40 idosos. Sim. Aí veio uma fiscalização e pediu que a gente desativasse 2 quartos. Um para fazer a enfermaria e outro para fazer um almoxarifado. Sim. A gente diminuiu para 36. Aí o que a gente fez? Lá no abrigo tinha uns armários de alvenaria. A gente foi, tirou esses armários e colocamos uma cama. Hoje a gente, ajeitando assim, que dá para todo mundo ficar confortável, 40 idosos a gente dá para receber, dependendo do grau do grau de dependência deles. Por exemplo, se já for um idoso cadeirante, aí a gente já tem que diminuir, aumentar o espaço entre as camas. Zé Neto, tem alguns lá que são assim, bem autônomos, bem independentes? Tem vários, tem. De 30 e vamos colocar os de 37 que a gente tem. A gente teria aí uns 8. Aí, totalmente dependente, né? Tomar banho, se alimentar, aquela coisa toda. Porque tem os graus de dependência, 1, 2 e 3, né? Aí a gente tem idosos de todos esses graus. Aí esses que são, assim, independentes, são uns 8 hoje. Talvez não passe disso, não. Aí me diga uma coisa, eles podem sair para resolver as coisas na rua ou não? Podem. Aí, mas só que a gente tem aquele cuidado, né? Pronto, hoje a gente tem... que sai mesmo na rua para resolver as coisas dele, só Carlos Cassiano, né, que era gari da prefeitura. Hoje ele mora com a gente e ele é o único que está saindo hoje. Sim. Porque a gente tem receio sobre aquela questão da queda. Tem outros que poderiam sair, mas só que a gente, de certa forma, a gente não pode. Tipo assim, se a gente for liberar, eles vão ficar muito vulneráveis a acidentes, a quedas. Isso pode acarretar algum problema para vocês mesmo? Exatamente. Para a instituição. Porque eles estão sob sua tutela, né? Exatamente. Não sei se vocês alcançaram o seu Zé Mandu. Alcançou o Zé Mandu, todos vocês. Seu Zé Mandu foi morar no abrigo, todos os dias ele saía do abrigo, tomava café de manhãzinho e ia do abrigo para casa de jogo. Passava lá, quando dava 9 horas, ele vinha. Aí até que um dia, seu Zé Mandu praticamente cego. Ele enxergava muito pouco. Até que um dia um cara tirou uns restantes de uma construção e colocou no caminho dele. Aí ele não viu. Ele é acostumado a passar por ali, ele sofreu uma queda. E dessa queda, infelizmente, ele... né, foi aquela coisa. A queda foi um gatilho. Sim. Para ele cair e entrar em decadência. A partir de certa idade, queda é algo... Exatamente. decisivo no tempo que você vai. Exatamente. Né? E ainda bem que ele não teve nenhuma fratura, né? Foi só mais a questão da queda, assim. Eu não sei se. Aí ele ficou com medo de sair. Já mexeu com o emocional dele, que ele não saía mais. Seu Zé, se o senhor quiser ir, eu boto o senhor no meu carro e a gente vai lá na casa de jogo, o senhor fica, daqui a pouco eu vou lhe buscar. Ele não queria mais. Neto, de jeito nenhum. Só mudando um pouco de assunto. Como é a questão hoje lá no abrigo do voluntariado? Praticamente zero, Júnior. Praticamente zero. Foi como eu falei, só aquelas meninas lá da Assembleia de Deus mesmo, que vão fazer aquele trabalho lá. E tem o pessoal da Igreja Católica, né, a ministra da Eucaristia, que vai lá, mas assim, de trabalho, de chegar lá, por exemplo, uma técnica de enfermagem. Porque, assim, o voluntariado, ele também precisa estabelecer um horário, um dia. Horário, exatamente. Para que vocês possam contar com aquele voluntário. Se organizar, né? É isso aí. Não é dizer assim, eu vou na hora que eu quero também, não. Não, que aí bagunça, né? Aí tira totalmente a rotina de todo mundo. Aí de funcionário. Em vez de ajudar, ele vai atrapalhar. Termina atrapalhando, exatamente. O que eu me admirei também, então, até você mesmo em si é um voluntário, né? Exatamente. Todas as pessoas que fazem parte da diretoria são voluntários. Isso é admirável, cara. É admirável. Você, no caso, trabalhou lá como diretor durante 12 anos. Durante 12 anos, que aí nesse caso era remunerado. Remunerado. E a partir daí você
Foi para a função de de presidente. presidente, sem remuneração. Aí essa função não tem remuneração, Não tem remuneração, né? Todos o pessoal que faz parte da Então diretoria. você hoje é voluntário há 6 anos. Há 6 anos. 6 anos que eu tô lá. Pretende cumprir a próxima gestão, os próximos 3 anos? Eu creio que não, Dodô. Não, assim, como eu falei aqui, como eu deixei bem claro que a gente tem, se a gente for colocar na balança os momentos de alegria e os momentos de tristeza, os de alegria vão, digamos assim, ser o triplo, quádruplo ou quíntuplo do, né? Tem momentos difíceis, todo lugar tem momento difícil, né? A gente vai ter problema com funcionário, vai ter problema com familiar de idoso, vai ter problema com idoso, vai ter problema com fiscalização. São coisas que são do nosso dia a dia, que faz parte da rotina de uma entidade. Né? Mas só que tudo tem que ter um tempo. É um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Tudo é um ciclo. Seu Raimundo dizia muito. Eu gosto de usar muito do seu Raimundo porque ele é um cara experiente e ele me passou, ele me ensinou muita coisa. Ele dizia, Neto, você sabe por que é que as grandes multinacionais não ficam com... O cara pode ser competente do tanto que for. Eles não passam mais de que, se eu não me engano, 10 anos. Hoje o pessoal chama CEL, né? O CEL, o fulano de tal, o CIO, né? Aquela questão. Ele pode ser o melhor de todos. Quando é com 10 anos, os caras tiram. Inclusive até em banco mesmo, né? Porque perde o entusiasmo, Júnior. Perde o entusiasmo. O cara perde aquele entusiasmo. Aí o cara... Eu já tô há 10 anos aqui. Vira uma coisa rotineira. Fica uma coisa rotineira. E aí vem outro com gás. Aí vem outro com gás, com todo gás. É isso que a entidade... Inclusive até em banco eles usam isso, né? Passa um tempo, você já vai... Rodízio, tem o rodízio. E eu acho que... Você não pensa em voltar, tipo... Colocar um novo presidente, você voltar a ser diretor? Não cogito não. Você hoje tem um empreendimento. Exatamente, como eu falei, né? Meio-dia eu tô lá no abrigo, não é todos os dias que eu vou lá, tem dias que eu tenho que resolver. Tem dias que eu tenho que resolver coisas da minha vida particular, tenho que resolver coisas lá do abrigo, que me impedem de ir lá todos os dias. Mas já fica aquela. Até porque hoje você não é remunerado, né? Exatamente. Tem que correr atrás, né? Tenho que correr atrás, né? Mas se eu passar 2 dias sem ir lá, quando é no terceiro dia que eu chego lá, aí, você não veio não veio tal dia, não veio não sei o quê. Aí eu chego, sento. A cobrança dos idosos. Vai demorar aí, vai almoçar aqui. Olha, seu Zé Neto, tem uma senhorinha lá, Dona Lourdes. Acho que vocês tiveram até de se encontrar com ela aí por alguma esquina. Que ela é de Parelhas e ela era bem ativa, até a pandemia. Ela ia pra missa, eu tirava o dinheiro dela, entregava os 30% a ela saía pagando em farmácia, nessas farmácias aqui, a menina tudo conhecia ela. Vinha bater aqui em Ilano, que ela é muito católica, celebração assim de santo, pistoleta. Comprava pistoleta. Sei lá, o senhor solta as pistoletas, só Dona Lourdes. Vinha aqui, bater aqui em Ilano. O pessoal dava notícias. Zé Neto, rapaz, vi Dona Lourdes lá de lado do cemitério. Só ela foi lá em seu Ilano comprar fogos. Tocar fogo. Aí, nas farmácias, como eu falei, nos mercadinhos aqui. Na época tinha a loja do Boticário, ela ia lá no Boticário comprar perfume. Agora nunca usou um perfume, dava de presente. Nunca comprava nada pra ela, tudo era pra agradar os outros. E aquela bem imperativa ela. Teve uma vez que eu fui pegar elas pra uma missa no domingo à noite, né? Aí cheguei lá no abrigo, ela tava brigando. Tava uma briga grande dela, Maria de Zé Mandu, Rolinha, que é uma senhorinha que tinha lá no abrigo, a gente chamava ela de Rolinha. Estavam as 3 brigando. Eu disse, vamos parar essa briga? Aí botei elas no carro, aí ficaram a briga, ficaram a confusão dentro do carro. Eu digo, olha, ou vocês se calam ou vocês voltam. Eu vou voltar, não vou mais pra missa não. Aí quando cheguei ali de frente, a farmácia chacou mais ou menos. Aí todo mundo se calou, sabe? Ficou só a Dona Lourdes latejando dentro do carro. Eu disse, Dona Lourdes, a gente tá chegando na igreja, cala a boca, senão a senhora vai voltar pro abrigo. Ela disse, não, seu Zé Neto, por que eu não vou me calar? Porque essa Maria, não sei o quê. Eu dei minha volta no carro e deixei ela lá no abrigo. Ela desceu do carro. Aí o cara riu porque é cada situação. Quando eu cheguei na missa, que tirei as idosas de dentro do carro, que eu olhei, tava a Dona Lourdes dentro da igreja. Seu Dona Lourdes, veio com quem? Vim com o seu Dedé, com o Dedé das panelas. Só deu opinião. Vim com o seu Dedé. Eu digo... Aí Dedé disse, Neto, eu não queria trazer não, que eu vi a confusão lá, né? Quando eu ia sair de casa, eu vi a confusão, mas ela disse que eu tinha que trazer ela. Eu disse, não, Dedé, não tem problema não, deixa ela aí.
cara tem raiva, mas é só aquela momentânea, sabe? Aquela confusão, aquela zoada, aquele gritando dentro do carro. E ela, infelizmente, ela foi uma das vítimas da pandemia, né? Questão psicológica. Ela era muito ativa e de repente tudo se fecha. A gente se fecha ali. Ei, foi terrível, né? Foi terrível, Júnior. Aí lá no abrigo, vários contraíram Todos. o Covid. Todos tiveram Covid. E todos vocês perderam quantos idosos? Dentro daquela janela lá de 14 dias, foram 4. 4. E teve, Foi um choque pra se eu não me comunidade, engano, né? para todo mundo. E foram 8 pós 14 dias, né? Aqueles 14 Sei, dias. aquele choque. Aquele choque. Por exemplo, tinha os idosos que tinham histórico, problema cardíaco, diabetes, hipertensão, problema renal, todos esses morreram. Teve idoso que passou os 14 dias internado, retornou para o abrigo, normal, vida normal. Em 2 semanas faleceram, assim, de repente. Infarto. Infarto, problema renal, tava assim de boa, adoecias, sequelas do Covid. Foi terrível lá pra gente, cara. Eu vivi momentos que eu disse Imagina mesmo. o terror que os outros, assim, a parte psicológica, né? Foi demais, Porque cara. um monte de gente indo. Foi assim, eu digo mesmo a vocês, era cena de guerra, cara. Na Europa, alguns países, essa parte dos abrigos de idosos foi, assim, um filme de terror. Um filme de terror porque naquele momento ali que teve o auge da pandemia, muitos funcionários abandonaram seus postos. Cara, de certeza. Abandonaram seus postos. E os idosos ficaram ali, todo mundo doente. Morrendo. Eu acompanhava bem. Essa parte eu acompanhava bem. E foi um caos total, né? Aqui na nossa região, não teve esse abandono, eu acho, né? Não teve, Júnior, mas assim, como todos os idosos adoeceram, consequentemente as funcionárias adoeceram também, né? E também entraram em atestado. E atestado, cara. Teve funcionária que foi luta, meu amigo. Foi, assim, ficou bem... Ficou grave. Ficou grave. E eu também eu fiquei em casa, só que meus sintomas foram mais a menos, né? E aquela questão, bicho, até hoje eu tenho um trauma que eu levanto eu acordo 4, 5 vezes na noite pra olhar meu celular. Porque era eu em casa, bicho, e as meninas ligando. Você com Covid. Eu com Covid lá e as meninas ligando. Zé Neto, seu fulano tá com sintoma. Aí ligava pro PA. Os cabos chegavam lá. Teve um dia que a gente tava, se eu não me engano, com 14 idosos lá no pronto atendimento. 14 idosos. Nesses 14 idosos, se eu não me engano, a gente tava com 6 acompanhantes particulares lá, viu? Sim. Particular. A R$200 o dia com a noite. Né? Porque foi diário. E vários falecendo, né? E vários falecendo, vários sendo removidos para Caicó, o pessoal ligando de madrugada. O pessoal das UTIs. Olha, o senhor é responsável por seu fulano? Ele acabou de falecer. E aí, é protocolo, seu Zé Neto. Sai daqui direto pro cemitério. Se o senhor tiver o contato com o coveiro, aí já ligava para Gobão. Foram 4 nessa situação. Eu em casa, doente, e esses 4 faleceram. O restante, assim, não vou dizer graças a Deus, mas... Então, sem dúvida, foi o pior momento. Foi o pior momento, Juninho. Você não sabe o que é, pô. O cara tá... Aí eu deixei até de assistir televisão. Porque era direto ali, bombardeando, passando aquela questão dos profissionais nos hospitais abandonando o plantão, desesperado, porque não tinham o que fazer, médico, né? E foi um momento de guerra mesmo. Foi um momento difícil demais. Rapaz, eu até brinco. As meninas lá no abrigo, as funcionárias, tanto as que eram efetivas como as que a gente teve que contratar, né, foram verdadeiras guerreiras. Principalmente no momento que, como eu falei para vocês, são 6 funcionárias e 2 técnicas de enfermagem. De todos esses funcionários, só teve uma que não teve os sintomas de Covid e todos os testes que ela fez deu negativo. Que eu disse até a ela, você era um caso a ser estudado. Porque eram várias pessoas lá, não sei se vocês conhecem essas instalações do abrigo, a gente tem um anexo lá atrás, são 2 quartos com uma varandazinha.
Conheço. Então, as meninas apelidaram lá do Valfredo. Porque eram pessoas no quarto e colocaram as macas no corredor, as camas. Tinha, se eu não me engano, eram 4 ou 5 camas no corredor. Zé Neto, Do pessoal que ia testando positivo, né? Que ia com sintomas que a gente ia fazendo Isolando. tipo um mas isolamento. não era. funcionava, não. Não funcionava não. Por quê? Porque quando o idoso vinha a ter os sintomas, ele já tinha tido contato. É uma casa grande lá, todo mundo em contato com todo mundo. Né? E você lá com 6 funcionários doentes, né? E para conseguir gente para ir, aproveitador, eu vou R$ 200 o dia. Não tem E o condição. jeito? Mas aí no primeiro momento eu disse, R$ 200 o dia não tem condições, minha querida, de lhe pagar R$ 200 o dia, não. Mas aí, você sabe aquele negócio, Deus dá a providência divina, pô. Chegava uma pessoa lá, ficava ligando pro pessoal para ligar. Na época, a Albertina era a secretária de assistência social. Albertina, me dê uma luz, veja se tem alguém aí que tá precisando trabalhar, não precisa ter experiência, não. Aí a Albertina ligava, aí uma pessoa entrava em contato comigo, aí eu contava, não, Zé Neto, não vou não, eu tenho um filho pequeno, eu tenho meu pai, não sei o quê. Pareceu, a gente passou. Foi um verdadeiro filme de terror. Foi verdadeiro filme de Foi. terror, cara. E assim, e eu vivenciando isso dentro de casa com a minha esposa, e tem hora que batia o desespero, eu começava a chorar, ficava ali chorando na minha, não pra ela ver, né? Que se eu fosse me abater, aí pronto. Mas era situação Sua esposa mesmo também da área de saúde, né? da área da saúde também. Cuidando já de Covid. Cuidando de Covid lá, trabalhando lá em Lagoa Nova. Mas são momentos que como vocês usou o exemplo aí, ninguém abandonou o posto lá no abrigo. Foram obrigados a abandonar. Mas imagina aí, se não tivesse conseguido pessoas para como é que se diz? Botar a coisa para funcionar lá. Eu com 30 e tantos idosos dentro do negócio daquele. Abandonasse eles lá. Sem funcionário. Uma providência divina, igual você mesmo usou Providência a divina, expressão cara. aí, né? Chegava gente assim pra mim, ligava pra dizer, Neto, eu não tenho experiência com nada não. Não sei cozinhar, eu não sei fazer não sei o quê. Eu digo, mas infelizmente vai ter que ir lá. Sabe dar um banho no idoso? Não, nunca dei não, mas aprende, desenrola. Aí foi o caos, pô. Teve um dia que eu cheguei lá, já no desespero. É desesperador, né? Cheguei lá no dia... Você falando, eu imaginando aqui Fazendo um filme. a sua realidade. Eu testado positivo. A gente tava cuidando só da nossa saúde e dos nossos mais próximos. A gente sabe o que a gente passou. Agora você imagina alguém na responsabilidade de cuidar de 39 idosos. Eu teve um dia que eu tava em casa e as meninas ligando, eu disse, eu vou lá. Vai ser hoje, eu tenho que ir lá. Zé Neto, é porque fulana tá aqui, testou positivo, tá com todos os sintomas de Covid e não quer ir pra casa. Tá aqui chorando, disse que não vai abandonar os idosos. Eu descer nas carreiras, não, vá pra casa, mulher, você tem que ir pra casa. Até pela uma questão... Você é doente também. Eu doente também, lá. Vá pra E casa. o jeito, né? Não, mas eu não posso abandonar, eu digo, a gente se vira. Aí eu consigo aqui, quem venha trabalhar aqui, E consegui, graças a Deus a gente consegue. Aparece aquelas pessoas lá, só, né, pode contar comigo. Tô aqui pro que der e vier. Tal dia eu tô de plantão no hospital, mas amanhã eu tô de plantão no hospital, mas depois de amanhã eu tô livre, eu venho. E vieram e deram conta e a gente passou por esse momento difícil, que não foi difícil. Teve pessoas que foram momentos mais difíceis, mas teve nesse ponto aí, lá no abrigo, se você conversar com qualquer uma das meninas lá que presenciaram, elas vão contar a vocês com uma riqueza de detalhe maior do que a minha, porque a minha, né? Porque elas vivenciaram lá, principalmente as minhas técnicas de enfermagem que foram para lá. Zé Neto, hoje qualquer pessoa que queira ser voluntária na instituição tem como conseguir uma maneira dessa pessoa ajudar. Tem. Lá a gente tem, digamos assim, você se formou em técnico de enfermagem. Quer enriquecer seu currículo? Quer enriquecer o currículo. Nada melhor do que uma experiência dessa, quer ter né? uma experiência com esse, como é que a gente diz, com esse segmento de idoso.
Rapaz, é um dos segmentos hoje que está empregando mais pessoas. Ah, você imagina, É. eu tô com um idoso na minha casa, quero contratar uma técnica de enfermagem, e aí eu recebo o currículo. Trabalhou como voluntária na Sociedade Vicentina, no Abrigo dos Idosos. Então, de cara, eu já vou dizer, não, se ela foi voluntária para cuidar de idosos, é primeiro ela gosta, né? Então aí já é meio caminho dado para eu contratar. E sai de lá com a carta de recomendação. Júnior, Carta de recomendação. eu nunca neguei experiência. Eu nunca neguei uma carta de recomendação porque eu sei o valor de uma pessoa que digamos assim, que se disponibiliza aí dá um tempinho, tem o interesse de enriquecer o currículo? Tem. Mas não é para todo mundo, não. Se doa, né, na Se verdade? doa. Tem gente que sai lá do abrigo, eu costumo dizer às meninas, eu digo, olha, a gente pode não pagar o salário que vocês merecem, mas no momento que vocês saem daqui, o maior prazer que eu tenho é de dar uma carta de recomendação de vocês. Alguém ligar para mim e dizer, Zé Neto, eu vou participar de um processo seletivo, Zé Neto, faça aí uma carta de recomendação e faça aí um parecer técnico, né, dizendo as funções, e essa pessoa ser aprovada, essa pessoa conseguir um emprego. Uma pessoa tá com um idoso em casa, Zé Neto, eu tô precisando de uma cuidadora, né, que já passou tantas por aqui, eu queria que você me desse uma luz aí, que eu passo o contato de uma menina, de uma ex-funcionária do abrigo, e a pessoa, quando me encontra na rua, diz, Neto, você foi minha salvação, aquela criatura que foi lá para casa, tá sendo meus pés e minhas mãos. Isso aí é gratificante demais, cara. Para mim, que tô à frente da instituição e que dou essas informações, né, que repasso, e para a pessoa que está empregada lá, cuidando. Tem aquelas pessoas que querem que entram no negócio de gaiato. Em todo ramo tem, não tem? Aquela pessoa que entra de gaiato. Exato. Não gosta, mas eu vou entrar aqui para bagunçar o xerém. Tá dando dinheiro. Mas não fica, cara, não fica não. Porque sem amor não vai sem não. amor não vai não. Você vai para um home care desse aí para trabalhar tomando conta do idoso. Se você não gostar, você não fica não, meu velho. Você pede arrego. Você não suporta não. Na hora que você terminar de pagar aquela sua conta ali, seu cartão de crédito que tá ali apertando, você diz, ei, meu réu, procura outro ramo aí. Zé Neto, então assim, a gente conhece, a gente sabe que várias pessoas, vão fazer o curso técnico de enfermagem, termina, não tô conseguindo emprego. Gente, aqui é uma oportunidade. Uma oportunidade. É uma oportunidade. Às vezes você não tá conseguindo emprego, não tá conseguindo passar no processo seletivo, porque você não tem um peso como uma experiência numa instituição como o abrigo, que vai definir que você vai ser aprovada para aquele processo ou não. Então, assim, é uma oportunidade. Não vejam como, eu vou... Não, lá é uma oportunidade. Enriquecedora. Eu estou dizendo isso como se eu estivesse na condição de avaliar para empregar. Eu, com certeza, daria prioridade a quem tivesse experiência num local onde tem 39 idosos para cuidar e a pessoa passou lá e o cara que dirige mandou uma carta de recomendação. Com certeza, sem dúvida. Se eu tenho meu pai para contratar uma pessoa para cuidar dele, um exemplo, eu vou. Isso aí vai ter um peso enorme. Tem um peso enorme. Então não adianta ficar. Diferencial não, porque grande. eu terminei o curso e não consegui emprego. Tá? Gente, aproveitem. Aproveitem a oportunidade que a gente tem e façam um trabalho voluntário. Vá lá, faça um trabalho voluntário, ajude, dê sua contribuição. E aí você vai ser recompensado por isso de uma maneira natural. Né, a contribuição é até aquela questão, você dá a sua contribuição social, né? Social. Fazer o social. Muita gente é bonito o cara falar, não, é o social, é não sei o quê. Mas quando o cara vai, que o cara presencia, que o cara vivencia. Vivencia. O cara vivencia aquelas situações ali, bicho, você tá ali, você termina de dar um banho no idoso, aí dentro de nada, quando você se vira, o idoso fez cocô de novo. Aí você vai lá com toda paciência de novo, aí você dá outro banho, refaz o curativo. E faz novamente o fluxo e o ciclo vai se repetindo, né? E no momento que você... E assim, são muitos idosos que não vão se lembrar do que você fez, porque alguns deles têm Alzheimer, mas um só que se lembrar de você, que sentir falta de você, bicho, é aquela coisa. Eu costumo dizer um negócio. Não tem coisa melhor do que você deixar saudade num local que você
Você pode... Que nem eu fico... Você é voluntário há quanto tempo? Há 6. 6 anos. E o curioso é que você, mesmo na condição de voluntário, você, no seu empreendimento, você só abre à tarde. Só à tarde. Mesmo na condição de De voluntário. voluntário. Né? Para ter como, mesmo que não consiga todo dia, mas que você consiga estar visitando lá pelas Sempre indo manhãs. lá, 3, 4 vezes por semana. Né? Sem 3, contar 4. que hoje eu acho que você consegue trabalhar muito só pelo celular mesmo em casa. Muitas coisas a gente... a tecnologia deu esse luxo a gente. Muitas coisas a gente conseguir resolver Com liberdade. pelo telefone, né? Questão de pagamentos, essas coisas todas. Questão de informações, questão de marcar uma consulta, de saber como é que está o andamento de um processo, de um exame mais complexo, né? A gente tem essa liberdade aí. Não precisar estar indo na Secretaria de Saúde toda hora. Você não tá lá, mas você tá trabalhando. Trabalhando, né? muitas vezes. Você não tá À lá. noite, Mas, dificilmente Zé Neto, uma noite eu não resolvo abacaxi. mas me diga uma coisa, você hoje está na função do presidente. Isso. Aí minha pergunta, é função do presidente estar na linha de frente resolvendo esses, vamos dizer assim, abacaxis que você se refere? Se for ao pé da letra, é. É? Porque, digamos assim, apesar da gente ser voluntário, mas se a gente for ler o estatuto lá, tem as obrigações do presidente. Inclui isso. Inclui isso. Mas, infelizmente, hoje, se a gente for seguir o estatuto ao pé da letra, a gente não consegue formar uma diretoria, porque são muitas exigências, sabe? E mesmo o cara quando tá aposentado, porque antigamente, assim, quando eu cheguei lá no abrigo, tem muita gente que era aposentado, estava se aposentando e queria dar sua contribuição para a sociedade, né? Fazer a parte deles, e fizeram. Foi seu Raimundo, foi Dona Celeide, né, que já faleceu, foi Jacinta, Celina, Josélia, Dona Zélia de Demetrio também, que já faleceu. E outros que eu citei esses nomes, mas peço até desculpa aos familiares de outras pessoas que fizeram parte lá, seu Geraldo Galvão, Dona Terezinha, foram pessoas que deram sua contribuição social para a entidade. Então, é aquela coisa, tem que se renovar, o ciclo tem que ser renovado. Ciclo, né? Tem que aparecer outras pessoas que têm a disponibilidade. Seu Valdeci também fez parte lá da diretoria, né? Doutor José Fernando, Dona Salésia, todo esse pessoal ciclo aí. da diretoria é a cada 3 anos. A cada 3 anos. A cada 3 anos, e pode ser renovado por até 3 mandatos. Esse mandato que você está em curso vai até quando, Zé Neto? Dezembro de 2024. Agora no final O do seu ano pensamento é finalizar o ciclo. é finalizar meu ciclo. Meu pensamento é Está esse. fora de cogitação continuar? Ou é possível? É possível, porque hoje tem uma pressão muito grande, como eu falei, minha esposa trabalha em Lagoa Nova, todos os dias ela viaja, fica muito cansativo para ela. Mas o mundo dá voltas, isso não quer dizer que amanhã ela não possa estar no outro emprego, que ela não precisa estar viajando todos os dias, isso me daria a liberdade de continuar aqui. Porque no caso de você terminar esse ciclo, você iria para Lagoa Nova. Ou Lagoa Nova ou Currais Novos, Sim. uma dessas duas opções, né? Que a gente também tem que... Eu pergunto porque a gente que acompanha há bastante tempo, dá até uma certa preocupação ver que está acabando um ciclo e que, assim, pelo que se observa, não se prevê que tenha alguém para ocupar, né? Isso o seu Raimundo já previa no segundo mandato dele. Quando ele terminou o segundo mandato, que ele entrou no terceiro, ele disse, vou começar a preparar o terreno para, como eu não vou poder assumir novamente, para ter alguma pessoa. E foram 3 anos ele fazendo convites, procurando o Ministério Público, contando a situação. Para entregar. E, infelizmente, não conseguiu. Teve Zé Lopes, Zé Lopes disse, olha, pessoal, eu coloco meu nome para ser presidente, mas, infelizmente, eu não posso ajudar em muita coisa. Vai ser só para assinar cheque e assinar documento. E o estatuto, tem lá no estatuto, as obrigações do presidente e do vice-presidente e do tesoureiro, né? E assim eu fiquei, né? Pronto, nesse período que Zé Lopes foi presidente, eu fiquei como diretor e resolvendo tudo. Sim. Quem resolvia tudo era eu. Ele deixou claro.
Deixou bem claro, bem antes de assumir, ele deixou bem claro. E tá lá dizendo, lá no estatuto tá dizendo, caso não seja formada uma diretoria, a entidade vai ser não é dissolvida, é outro nome, mas é parecido com isso. Os idosos retornarão para seus familiares, os bens móveis, mobiliários e imobiliários serão leiloados ou vendidos para pagar despesas trabalhistas, se for o caso de ter. Infelizmente é isso que está lá dizendo no estatuto, que seu Raimundo também levou para Gustavo, dar uma olhada, para ver se tinha como a gente se tinha como fazer um encaixe, tipo assim, dizer, caso não tenha uma diretoria formada para assumir o triênio, a entidade vai ser entregue ao poder público. Não pode, tem que ser destituída. O Gustavo deixou bem claro, não, seu Raimundo, tem que ser destituída. Não é possível que isso aconteça. A gente pede que não. Quanto tempo que essa instituição foi constituída? 64 anos. Não é possível que, com tanto serviço prestado à sociedade, ao Rio Grande do Norte, viu? Não tem. É muita coisa, é muita história. Deus vai providenciar alguém. Providencia, sempre aparece, a providência divina. Da mesma forma que apareceu as guerreiras lá para lutar com 30 e tantos idosos, todos testados positivos para a Covid, aparece. É um trabalho. Acho que é uma guerra mais fácil. Bem mais fácil, que a gente não vai estar perdendo vidas, né? Bem mais fácil. Mas sempre vai aparecer. No momento que o negócio apertar, que o cara fizer o apelo mesmo, olha, pessoal, vai fechar. Vai ser destituído. Alguém chega, não alguém tem condições, não. E chega alguém, alguma igreja. Pronto, Carnaúba dos Dantas recorreu à igreja. O padre foi quem assumiu lá como presidente. Sim. Aí Padre Valdeci foi transferido agora. Aí Padre Valdeci, eles estavam com esse problema de formar novamente a diretoria, porque Padre Valdeci estava sendo transferido e tinha que entregar o cargo. Sim. Eles estavam, não sei se já resolveram o problema. A grande questão é porque são cargos voluntários, né? E nem sempre tem gente voluntariada para assumir uma responsabilidade tão grande. Tão grande. É muito grande. Porque são fiscalizações. Porque se você for analisar de verdade, ao pé da letra, você vai ver que até se fosse remunerado... Era difícil. Imagine de maneira voluntária, por amor, né? Por amor. Então não é fácil, não. Não é fácil, não. E a gente tem essa preocupação, eu mesmo tenho essa preocupação a gente tá recebendo as novas instalações, como é que se diz? É um marco para a história de Acari. A própria mudança já é algo incentivador para alguém querer assumir. Exatamente. É um incentivo bem, digamos assim, bem atrativo para quem quiser, para quem tiver a disponibilidade que queira assumir. Chega um ponto, não eu vou... Eu tive numa entidade, Júnior, uma vez que o diretor chegou lá e trancou a porta, se trancou pelo lado de dentro. Aí eu fiquei assim, eu chego lá no abrigo. Tinha dia que para mim chegar do portão de entrada do abrigo para me sentar na cadeira do escritório era 30 minutos, escutando. Um me enredava de uma briga, outro me enredava quem fumou dentro do banheiro, escondido. Outro queria uma palavra assim queria conversar, desabafar, né? Outro queria que eu desse dinheiro, já me esculhambava logo no portão. E eu entrava e deixava a porta do escritório aberta. Tinha dia que tinha seis senhoras sentadas lá. Aí as funcionárias diziam, ixi, hoje tem secretária demais. É um diretor para 6 secretários. É mais fácil lidar com as idosas ou com os idosos? Com as idosas, você nem se compara, gente. Os idosos são mais valentes. São mais valentes, principalmente quando puxa pro lado financeiro, velho. Chama o cara, todo tipo de palavrão que você pensar, eles chamam, meu amigo. E as idosas, só tinha aí, pronto, essa idosinha que eu citei, Dona Lourdes. Ela era quem fazia questão pelo salário dela, porque ela era independente, ela era quem pagava as coisas dela, ela comprava e pagava. Então, ela se sentia útil, né, de resolver as coisas dela, pelo menos resolver as coisas dela. Mas aí depois da pandemia, né, ela passou por esses problemas, aí hoje em dia não tem nenhum idosa. Eu até uma vez, seu Raimundo, como lá em Natal tem o lá da vovozinha.
São só senhoras lá, não recebe homem. Aí uma vez, seu Raimundo, a gente conversando, tinha um senhor lá, Nazareno. Nazareno não conhecia dinheiro. Nazareno não conhecia dinheiro. Nazareno era tio de Zuel que trabalha lá nos Pires. Sim. E de Eduardo. Era tio da mãe deles. Aí Nazareno veio pra morar com ele, só que não deu certo. Nazareno era meio agressivo. É brabo. Aí Nazareno não conhecia dinheiro. Aí toda vez que eu chegava no abrigo, quase todas as vezes, né? Aí ele dizia que queria o dinheiro dele. Né? Aí quando eu não sem tinha... nem conhecer. Não, sem nem conhecer. Queria e pronto. Aí quando eu não tinha, dizia que não tinha, ele me cobria no desaforo. Se você pensasse de nome feio, acaba trabalhar a vida todinha pra entregar o cartão na mão de um corno desse e ele ficar segurando o dinheiro do cabo. Quando foi um dia, aí tava com 10 reais, aí passei num canto, troquei por 10 notas de R$1. Aí cheguei no portão, tava Nazareno me esperando. Sei, cadê meu dinheiro? Eu enfiei a mão no bolso, tá aí, ó. Aí entreguei na mão dele, todinho, tá aí, todinho. Meu pagamento tá todinho aqui, eu disse, tá todinho aí seu pagamento. Oh, ainda bem, pelo menos hoje. Aí botou no bolso, aí disse, eu quero meu cartão. Aí eu abri a carteira, tem um cartão do telefone. Eu disse, toma seu cartão. Resolveu tudo. Tá isso, tá tudo resolvido. Olha, não quero mais negócio com você, Nazareno. Questão de dinheiro, você tira o seu dinheiro, tá resolvido. Tá certo. Aí quando foi no outro dia, ele mesmo com todos os problemas dele, assim, de cabeça, que ele não lembrava muito das coisas. Chegou pra mim e entregou o cartão telefônico. Eu disse, toma o cartão e me desculpe, porque eu tava com raiva e eu não vou saber tirar meu dinheiro. E eu já tô lascado. Ele disse até assim, eu já tô lascado mesmo. Aí me entregou o cartão de volta. Viu? Aí, assim, essas coisas, esses fatos que acontecem, que a gente, quando tem vezes que quando eu deito, eu fico me lembrando, sabe, desse pessoal. Eu fico pensando, você há 18 anos numa instituição como essa, como diretor, como presidente, e aí, de repente, né, chegou o momento do ciclo finalizar, eu fico imaginando você em casa, desligado e preocupado com os idosos. Com eles, Eu não estou imaginando escutando aqui. E lembrando, o pessoal mandando recado para mim. Eu passei, acho que 14 anos com uma empresa, e aí eu fui, negociei a empresa, botei para frente, 14 anos com a empresa. Tinha 4 funcionários e tal. E aí, nos primeiros dias, Zé Neto, a empresa, é privada, cada um tem seu emprego e tal. Nos primeiros dias eu ficava preocupando. Rapaz, como é que será que tá as vendas, rapaz? Como é que será que tá o funcionário? Não tinha como se desapegar de repente, né? Ainda hoje, a empresa deu outro dono, trocou inclusive de funcionários, mas ainda fico preocupado. Assim, no automático, rapaz, será que isso, será que aquilo... Mas não tem nada a ver mais comigo, cara. A mente do cara tá no automático ainda, é isso aí mesmo. Eu fui um dia desse, lá na empresa, aí passei assim na frente, olhei, quando eu olhei, eu digo, tantos anos, é uma coisa, chega a dar né? Não, exatamente. Você falando e imaginando, quando se desligar disso aí, 18 anos, ele vai levar um tempo para o psicológico dele entender que tem uma pessoa tomando conta, né? Júnior, e nesse período todo, bicho, eu conheci tanta gente boa, bicho. Tanta gente boa mesmo. Gente assim de... não vou nem falar a questão financeira. Na época que a Muda foi pro abrigo, ela tem um irmão que mora no Rio de Janeiro. Ela foi para o abrigo, assim, num período próximo da festa de agosto, eu não lembro o mês. Aí o irmão dela fazia... Acho que ele me disse, mais de 40 anos que não vinha em Acari. E quando Ademar da Tele, Ademar era quem tinha contato com ele. Ademar disse que a Muda ia pro abrigo porque tava passando por problema de saúde, não tinha quem tomasse conta, a Muda era muito danada, não queria ficar na casa de ninguém. Tem que idade? 99. Aí tá bem de... Hoje ela tá passando pelos problemas de saúde, né? Questão de vesícula, né? Eu tive segunda-feira fazendo um caicó com ela para ela fazer uns exames e vamos apresentar amanhã. E o irmão da Muda, eu lembro que a gente tava numa missa dos enfermos, aqui em agosto. E eu vi aquele cara entrando na igreja com a esposa, já um senhor de idade, e procurando por uma pessoa, né? Mas eu não sabia que era o irmão da Muda, não sabia nem que a Muda tinha irmão.
Aí, Isso ela já na instituição. e ela comigo, do meu lado, na Sabe nem igreja. que ela tem irmão, não. Não, aí. E aí, aquele senhorzinho deu a volta na igreja. Aí foi, esbarrou na sua mãe, em Selma e Dona Dulce, que estavam lá na organização. Aí eu vi na hora que eles apontaram pra mim. Aí me apontaram e ele terminou a missa, ele foi lá onde a gente tava. Aí a muda conheceu ele na hora, cara. Mais de 40 anos. Eles, como é que pode? Aí foi ele né, se identificou, disse que era irmão da muda. Fazia, se não me engano, 40 anos, mais de 40 anos que não vinha. E eu disse, aí eu tava com outros idosos, eu disse, vamos descer lá pro abrigo. E ele já bem idoso também. E ele já bem idoso. Eu disse, vamos lá pro abrigo, que lá a gente senta, conversa, toma uma água, come alguma coisa. Aí eles foram, aí chegaram, aí quando ele chegou, ele disse, Zé, eu posso dar uma volta aí no abrigo para conhecer, eu e minha esposa? Eu digo, pode ficar à vontade. Se quiser meu acompanhamento, mas é melhor o senhor ir só. Ele entrou, olhou o abrigo, aí chegou, sentou e disse, Neto, é o seguinte, eu vim hoje, o intuito da minha vinda a Acari eu vim buscar minha irmã, para ir morar comigo. Disse, mas o senhor vai levar? Não faça isso não, a muda faz parte da história de Acari. Muda uma figura folclórica. Ele disse, não, Zé Neto, eu mudei de ideia quando eu vi A maneira. A maneira como vocês tratam minha irmã e o ambiente onde ela vai morar. Porque aí a esposa dele disse, eu conheço muitos abrigos lá no Rio de Janeiro, na região de Niterói que eles moram. E eu disse mesmo a ele, se for para sua irmã morar num local desse, a gente traz ela para morar aqui. Que eu não quero uma pessoa da família do meu marido passando por uma situação dessa. A gente traz ela para morar com a gente, mas a realidade aqui é totalmente diferente. A realidade é totalmente diferente. Ela vai terminar os últimos dias dela aqui. Assim, isso dá uma alegria tão grande no cara, bicho. Não é? Não é? É sinal de que o trabalho está sendo feito. Está sendo feito e está sendo bem feito. E não é vergonha nenhuma você colocar seu pai no abrigo, sua mãe. É vergonha você abandonar ele lá. Isso, exatamente. Se você coloca seu pai lá no abrigo, você tem suas como é que se diz? Suas limitações para tomar conta dele. Agora, no momento que você coloca e que você abandona, que você faz de conta que aquela pessoa não existe mais, isso aí é motivo para você sentir vergonha. É motivo. É motivo para você sentir vergonha. Mesmo que você more fora, mas não, por exemplo, Páscoa, Semana Santa, vamos lá em Acari, vamos pegar... Vou lá em Acari, vou pegar a mamãe, vou mandar fazer uma limpeza lá na casa da gente e vou passar o final de semana lá com ela. É bonito, não é legal? Eu enquanto Zé Neto, diretor da instituição, eu vou saber qual é a sua realidade. Você vai me dizer antes de deixar a sua mãe. Sim. Poxa, Zé Neto, eu queria tanto tomar conta da minha mãe, mas eu trabalho fora. Não consigo. Né? Eu não tenho condições. Então, eu trabalho fora, minha esposa também tem que trabalhar, tem um filho pequeno, tem um filho em idade escolar. Isso aí tudo é que pesa contra, infelizmente pesa contra. Ela não pode ficar só, exatamente. Outras pessoas dizem, eu acho que vocês já viram até no Instagram, que tem de vez em quando o cara vai passando e vê. Um idoso que vai visitar a esposa dele todos os dias, eu creio que é numa instituição. Ele sabe que está visitando ela, mas ela não sabe quem é ele. E a pessoa pergunta, né? Olha, o senhor vem todos os dias, mas ela não conhece mais o senhor, tanto faz o senhor vir ou não vir. Ele disse, não, tanto faz para mim. O importante sou eu. Eu sei que ela não me conhece mais, eu sei que ela não sabe quem eu sou, mas por isso não é motivo de eu deixar de vir visitá-la. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ela é, eu sei a importância que ela tem na minha vida. Para quê? Só porque ela não me conhece mais, ela vai deixar de ser uma pessoa que tem importância na minha vida? Não. É isso aí, cara, é o diferencial. É você ser diferente. Tem uma menina no abrigo tem uma senhora no abrigo de Cruzeta, cara. Eu fiquei, assim, apaixonada. A menina é professora, a filha. Né? Ela não tinha filho, não tinha família, mas ela tinha que passar o dia todo dando aula. Manhã e tarde. E a mãe com Alzheimer, ela não podia deixar em casa. Ela deixava no abrigo, ela pagava os 70%, né? Deixava a mãe de manhãzinha, ia buscar no final da tarde. Em Acari? Não, em Cruzeta, no abrigo de Cruzeta. Na sexta-feira, quando ela saía da aula, a bolsa da mãe já estava preparada. Sexta à noite, sábado dia e à noite, domingo dia à noite. Mesmo sem a mãe conhecer ela. Mesmo sem a mãe saber quem ela era. Ela podia podia simplesmente
No final de semana, ele, não, esse final de semana eu vou aproveitar, vou descansar, vou tomar uma, vou viajar. Não, ela fez isso até o dia que a mãe dela faleceu. É incrível, incrível. Eu perguntei à menina, eu disse, essa mulher aí vindo buscar essa senhorinha, eu tava lá, não, ela vem todos os dias, ela deixa de manhãzinha, é quase uma creche. Ela diz, até pra ela é uma creche, ela deixa a mãe de manhã, vem pegar no final do dia. Impressionante. São poucos que fazem. A Bíblia fala, honrar teu pai e tua mãe para que teus dias durem na terra. É isso aí. Não é desonra nenhuma você colocar sua mãe e seu pai no abrigo, não, cara. É desonra você esquecer ele lá. Fazer de mesmo que ele não lhe conheça mais, você também é pior pra você, que você sabe a merda que você tá fazendo, né? De saber que eles são, a importância que eles têm pra você e simplesmente esquecer. Não, pai, mãe não sabe quem eu sou. Chego lá, a mãe fica perguntando quem eu sou, eu digo, ela nem tá, não. É outro nível de evolução, sabe, Dodô? Essa questão aí. E como eu tava falando, Júnior, hoje é uma pirâmide, o nosso país não tá preparado. E, infelizmente, os nossos idosos, a grande maioria, não estão envelhecendo com saúde. Hoje a mentalidade está mudando. Talvez os nossos idosos daqui a outra geração, 20, 30, 40 anos já seja aquele idoso mais saudável, né? Que vai ter autonomia até seus 80, 90 anos. Mas, infelizmente, hoje é gritante o número de idosos que chegam com quadro de demência e Alzheimer. Medicação pesada, tomando medicação pesada, sabe? A gente vê o amor que você tem na instituição com os idosos, né, pelo que você tem relatado, e durante 18 anos a gente vê a sua reputação como administrador, como presidente, como diretor, né, ser uma administração assim elogiada, né? Onde a gente chega é elogiado, e ninguém melhor do que os próprios idosos para dar ser esse termômetro. Exatamente, né? Exatamente. Então, eles é quem podem me dizer. Eles é quem podem lhe dizer quem é Zé Neto. Exato. Eles podem demonstrar mesmo muito que eles mais que qualquer... Não tem quem consiga melhor do que eles, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê um amor muito grande deles para com você, para com vários dos funcionários também que fazem parte do quadro. E eu queria que a gente tem assunto... Tem pra gente falar a noite todinha aqui, Júnior. Uns 3 episódios. Durante 24 horas, né? Pode ter certeza que tem, cara. Tem. É muita história, E são histórias, assim, interessantes, que a população precisa realmente conhecer, e que a gente, posteriormente, a gente vai convidá-lo novamente para a gente dar continuidade em outros temas, cara. Em outros temas, em algumas coisas específicas dentro da administração da instituição, né? E agora a gente está chegando no horário de finalizar. Eu queria que você mandasse alguns recados que são importantes dentro do propósito desse episódio. O primeiro, queria que você fizesse mandasse um recado para os familiares dos idosos que estão lá, para as pessoas que também querem ser voluntárias dentro da instituição, para as pessoas que desejam participar de alguma forma desse trabalho, seja visitando, seja como voluntário. Manda um recado para a sociedade em geral, para que fique aí registrado. Júnior, como você bem falou aí, sobre a questão como eu posso dizer, do que eu vejo lá dentro, do que eu sinto. Um recado importante que eu teria de dar de uma maneira geral para os familiares é sobre a questão das visitas. Questão da consideração, né, de conhecer. Muitas pessoas nem conhecem o nosso trabalho. Não tem a preocupação de conhecer, que eles vão lá com o intuito de visitar seus parentes, seja mãe, seja pai, seja primo, seja tia, seja simplesmente amigo. Porque, como a gente acabou de falar, aquela questão, possa ser que ele não saiba quem você é, mas você sabe quem eles são. Isso é importantíssimo. Para pessoas que estão terminando seus cursos, que seja de técnico de enfermagem, que seja de cuidador de idoso, que seja o próprio enfermeiro, que seja o fisioterapeuta,
Vocês disponibilizem um tempo para vocês irem lá fazer um trabalho, mesmo que seja o básico. É muito enriquecedor, pessoalmente e profissionalmente, principalmente na área pessoal. Você vai sentir o calor humano de pessoas que estão que estão ali porque precisam de atenção, que precisam de cuidado. E a enfermagem é a arte do cuidar, principalmente a enfermagem é a arte do cuidar. Então, você vai para lá, se você sabe que, se você vê que você tem amor por aquela profissão, você vai lá disponibilizar seu tempo como técnico ou como enfermeira, vocês vão ver como vai ser enriquecedor para vocês. E para a sociedade, de uma forma geral, como a gente discutiu aqui, sobre a questão da gente ter a nossa preocupação de fazer a nossa parte social, de ajudar uma entidade, nem que seja com seu trabalho voluntário, lá de ir lá, de ver como é que é a questão do funcionamento da entidade, para depois o cara dizer, rapaz, eu tenho condições de me colocar aqui à disposição, que seja como presidente, que seja como tesoureiro, que seja como segundo tesoureiro, que seja um conselheiro fiscal. Eu tenho essa capacidade, eu tenho o tempo disponível. Também vai ser muito bom para qualquer um, esse tipo de experiência lá. Vai fazer bem. Vai fazer bem. E é indo e voltando, né? Vai fazer bem para os idosos e também vai fazer bem para quem está lá disponibilizando seu tempo e sua atenção, que é o mais importante. Que foi a tecla que a gente bateu mais aqui, a questão de ter atenção para eles. O ato de você ter atenção por uma pessoa idosa, e mais num local assim, né, um abrigo, por mais que ele esteja tendo ali toda a sua estrutura de alimentação, de um local adequado para dormir, de medicação na hora certa, de pessoas lá cuidando deles, mas de toda forma tem o principal, que a gente não pode nunca preencher esse vazio, que é a família. Isso aí a gente nunca vai poder preencher esse vazio aí. Essa é a questão principal. Prestamos o nosso serviço, temos os nossos problemas, temos os nossos defeitos. É uma casa grande. A gente tem problema na nossa casa, né? Com nossos filhos, com nossa esposa. De vez em quando tem uma discussão. Temos problemas? Temos. Todo mundo, quem vai lá no abrigo sabe que nós temos problemas também. Mas que também... Como qualquer casa, né? Como qualquer casa, só que em proporções maiores, né? Que são mais pessoas. Sim. E você vai ver como é que funciona. Que o mais importante é isso, ver como é que funciona e você entender que foi como eu falei, a gente nunca vai conseguir preencher o espaço deixado pela família. Tem idosos que não tem filho, mas teve sobrinho, criou um sobrinho como filho, né? Criou um irmão como filho, os idosos mais... Antigamente as famílias tinham duas, né? O pai casava 2 vezes, aí tinha aquela família mais velha, tem aquela família que é da segunda esposa, e teve muito idoso lá que tomou conta dos seus irmãos. É um vínculo que tem. Então, o mais importante é a sociedade entender isso, que a gente, enquanto entidade, nunca vamos preencher o espaço deixado pela família. Isso é o mais importante. E nós, como sociedade, nós temos que entender que também é uma responsabilidade nossa como sociedade. Como né? sociedade, Júnior, com certeza. Cuidar dos nossos idosos não só da família, mas da sociedade como um todo. Você né? falou bem, naquela hora você falou muito bem. O Seridó, ele tá bem, ele tem um suporte bom de entidades, porque é como é que a gente pode dizer? É uma qualidade da gente, uma tradição. Uma tradição tomar conta dos nossos idosos. Então, nada melhor do que ter entidades, né, capacitadas e que tenham condições de dar o suporte, né, que esses idosos necessitam. Isso aí seria o mínimo, né, já que é aquela tradição. O nordestino seridoense, ele tem aquela tradição de ser bem acolhedor, de receber bem as pessoas, como também tem a preocupação de tomar conta dos seus entes queridos. Isso aí em qualquer lugar que você for aqui no Seridó, sempre vai ter essa questão daquela pessoa que não abre mão de tomar conta dos seus familiares. Senato, meu amigo, boa noite. Foi muito bom. Eu que agradeço mais uma vez. Foi ótimo. A participação. Eu acho que vai ser um episódio assim de muita importância, não só para
para as pessoas que têm idosos naquela instituição, mas também para as pessoas que têm idosos na própria residência. Na própria residência, É, isso. é um episódio que traz uma conscientização, traz uma reflexão sobre o papel da sociedade em relação aos idosos, né, que vai trazer um impacto. Eu confio que Eu esse espero episódio que seja um impacto vai trazer positivo. um impacto, positivo. porque até então, nunca, em nenhum momento, existiu algo do tipo, para que as pessoas entendessem melhor o que é a instituição, como é a rotina, quais as dificuldades, como a gente conseguiu fazer hoje uma parte. Porque, como a gente citou agora há pouco, a gente tem conteúdo para fazer vários episódios, né, Dodô? Com certeza. Vários episódios. Foi empolgante, viu, cara? Eu fiquei satisfeito. Muito bom, porque- muito leve. Como eu falei, quando a gente vai conversando, quando a gente começa a colocar muitos termos técnicos, muitos números, a conversa fica chata, né? Se Quando a torna gente chato, se torna desinteressante, porque muitas vezes, quando essa conversa começa a ser muito técnica, as pessoas que estão assistindo têm dificuldade de em entender. Exatamente. E aí dá logo sono, dá logo vontade de desligar, né? E eu nunca fui de usar termos E técnicos, aqui não. foi Eu uma conversa gosto de bem falar, leve, bem natural e foi muito esclarecedor. Né? Muito esclarecedor. E eu espero que você possa até continuar, renovar o ciclo aí por mais 3 anos. E se não continuar, né? Se chegar realmente o seu tempo, que Deus providencie uma pessoa com amor, que eu acho que é o mais Principalmente importante. isso, o mais importante. Mais importante até do que competência, porque por amor muitas vezes você desenvolve a competência, Exatamente. né? Então que Deus providencie essa pessoa se você realmente tiver chegado ao final do seu ciclo, né? E que os idosos tenham uma pessoa amorosa para estar ali tomando conta. Sempre deles. tendo acesso, né? Sempre. Eu sempre deixei bem claro lá que eu quero ser sempre acessível a eles. Antes eu dizia que, rapaz, vocês é quem manda, vocês é quem paga meu salário, rapaz, aqui. E agora você é voluntário. E continuo do mesmo jeito, não uso mais as mesmo mesmas jeito. palavras, né? E eu que agradeço, meu amigo. E a gente tá de portas abertas lá, Júnior, pra você, pra Dodó, pra quem quer que seja. E você hoje que é uma pessoa, né, que você tem acesso, é um assessor político do General Girão e do Coronel Azevedo. Você estenda o nosso convite a eles para quando estiverem aqui no Seridó, né, em Acari, conhecer a nossa entidade. Estamos de portas abertas para ele conhecer, para eles verem o nosso trabalho, Sem dúvida. o trabalho que é desenvolvido lá na nossa entidade, saber se precisarem sentar com a gente para saber das nossas necessidades, das nossas demandas. Se for possível um dia, né, que eles não puderem vir aqui, a gente sabe que quando eles vêm para o interior a agenda é corrida. Se tiverem disponibilidade de nos receber em seu gabinete, nós iremos com o maior prazer tá, para conversar com eles e repassar. Zé Neto, tanto o General Girão como o Azevedo, para um assunto como esse, sem dúvida eles terão disponibilidade. Sem dúvida eles terão disponibilidade. E na primeira oportunidade que a gente tiver, eu hoje ainda estou como assessor, vou convidá-los a visitar, a conhecer o trabalho, e não tenha dúvida de que eles, pelo que eu conheço, vão estar ali à disposição com o mandato para apoiar esse tipo de iniciativa, viu? E eu agradeço muito e também conhecer as nossas novas instalações, né, lá que estão sendo construídas. Lá ainda está Queria parabenizar o senador Stevenson, né? Foi decisivo. Decisivo. Não seria possível essa construção se não fossem as emendas. Sem as emendas parlamentares dele, seria impossível, seria um sonho inalcançável, porque são valores. Né? Tanto que só tem Acari. São valores estratosféricos. Não só a construção, mas também a organização, que a gente vai precisar comprar coisas novas para lá, né? Também já tem outra emenda que já está engatilhada, já para a gente equipar as novas instalações. E isso tudo a gente, né, para finalizar, a gente tem que ser grato, essa comunidade acariense tem que ser grata à muda.
Que a Muda foi quem Foi o chamou pontapé, né? foi o pontapé, foi quem chamou a atenção A Muda do é senador. carismática, Ela é viu? muito carismática, ela é muito carismática. E, Júnior, muito obrigado, Júnior, Dodó, muito obrigado Nós pelo agradecemos. espaço. Nós que agradecemos. Da gente poder conversar aqui, Foi ter esse muito bate-papo. enriquecedor. E estou à disposição para outras vezes que vocês precisarem. Eu estar Sem aqui dúvida vai ser e convidado. conversando. Eu vi que ainda tem conversa, hein, Júnior? Não, Tem- porque já chegou aqui. Cleide já já, chega- é, Cleide já já, chegou aqui. Cleide já ligou para aqui para mim umas 20 vezes já.